maior. Eu já decidi, já tomei uma decisão na vida. Segundas, quartas e sextas eu sou platônico, quartas, quintas e sábados eu sou aristotélico. De modo que eu não tenho mais esse problema de ter que decidir entre esses dois aí. Aliás, essa pretensa disputa entre Platão e Aristóteles é tipicamente um assunto bizantino, não tem cabimento nenhum. Os dois têm uma importância enorme e estão profundamente associados, como se, na prática, cada um deles fosse um náufrago que tomasse a decisão de dar a volta na ilha, cada um por um lado, e eles se encontram lá no outro lado da ilha, no final das contas. Há entre Platão e Aristóteles essa enorme sintonia. O nosso livro de hoje é especialmente emocionante, porque é o livro que narra, entre coisas muito importantes, o último dia da vida de Sócrates. A história toda começa com Sócrates, o que se chama de filosofia grega clássica, esse trio, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, nesta ordem. Sócrates não tem obra, nunca escreveu nenhuma linha. Não é que Sócrates tenha se perdido a obra de Sócrates. Sócrates nunca escreveu nada, não escreveu por convicção. Então nós não temos nada escrito de Sócrates. Temos então Sócrates, Platão e Aristóteles, sendo que o que se sabe de Sócrates está 90% em Platão, 10% em Xenofonte, um outro aluno de Sócrates, e tem aí uns 5% que você vai conseguir aí, 90% em Platão, 5% em Xenofonte e 5% em diversas fontes. Platão é a maior de todas as fontes sobre Sócrates. Tudo que nós sabemos, quase tudo sobre Sócrates, está em Platão. Os diálogos socráticos, portanto, os diálogos platônicos, são tecnicamente diálogos socráticos, porque são situações em que um diálogo é um gênero literário, é uma maneira de falar de filosofia, em que há uma conversa entre alguém, entre personagens. Essa conversa é quase em todos os casos dirigida por Sócrates, não é em todos os casos. Existem 2, 3 diálogos que quem dirige a conversa é o famoso estrangeiro de Eleia. Há um outro caso em que quem dirige a conversa é um sujeito chamado o estrangeiro apenas, que é o Leis. E você tem também o caso típico do livro chamado Apologia de Sócrates, que não é um livro, que não é um diálogo, é apenas uma espécie de documento histórico, é uma descrição do que aconteceu no julgamento de Sócrates. A Apologia de Sócrates é uma reportagem jornalística, ela não é um diálogo propriamente dito. Não tem a natureza do diálogo. Tem um pouquinho de conversa, mas é muito pouquinho. Eu gosto muito do assunto, esse assunto, Aristóteles e Platão, é o meu assunto predileto, não tem nada que eu gosto mais de estudar do que esses dois. E mantenho em São Paulo há um bom tempo, aí já agora, um grupo de leitura que está lendo comigo todos os diálogos de Platão, todos. Estamos lendo aí, vamos ler na terça-feira que vem agora, terça e quarta à noite, vamos ler o primeiro Alcibíades, um dos diálogos mais polêmicos de Platão, porque não se sabe muito bem se foi Platão que escreveu aquilo, afinal de contas, ou se foi. Mas o assunto é enorme, vocês verão que tem uma quantidade enorme de detalhes, e eu preciso, antes da gente entrar no próprio diálogo, fazer uma questão de reparos aqui sobre a história que nós vamos ler hoje, sobretudo dando para vocês uma certa ideia do que acontecia naquela época em que Platão, Sócrates e Aristóteles estavam vivos. Platão e Aristóteles se conheceram muito bem, mas Aristóteles nunca conheceu Sócrates. Por uma diferença de 15 ou 16 anos, mais ou menos, Aristóteles não cruzou com Sócrates. Sócrates é o mais velho deles. Sócrates é o sujeito que fundou a filosofia. Não é? É o fundador da filosofia, na medida em que o seu próprio sacrifício, isso que nós iremos entender hoje, né, que foi a própria condenação à morte que Sócrates sofreu, é o ato fundacional da própria filosofia. Por que isso é assim? A gente depois analisa um pouquinho mais para frente. Mas a verdade é que Sócrates era uma espécie de pobretão, era filho de uma parteira chamada Feronete e de um escultor de pedras, mas não escultor no sentido artístico da palavra, escultor no sentido de pedra de cantaria.
desse casal, então, né, e Sócrates não se tornou uma pessoa de corte, nunca na vida, passou a vida toda mais ou menos descumprindo as suas obrigações familiares de pai de família. Essa é a verdade. Sócrates só pensava numa única coisa, que era levantar e ir para a praça pública, para a Ágora, em Atenas, onde ele passava o dia inteiro conversando com pessoas, quaisquer que se candidatassem a falar com ele, com o objetivo de, por meio dessa conversa, consertar a cabeça daquele com quem está falando. Porque, essencialmente, o que é aí é que Sócrates achava que a sua missão sobre esta terra, sobre este mundo, era de ajudar os outros a desembarcarem das autoilusões, dos enganos, das confusões que se faz nesse mundo das ideias. Ele não usava sapatos nem sandálias, Sócrates andava descalço, era um sujeito originalíssimo, era muito feio e era pobre. E abandonou toda a sua vida, própria, para lidar apenas com os assuntos da cidade. Sócrates participa dos eventos mais importantes da história de Atenas, os eventos políticos, que foi a Guerra do Peloponeso. Atenas, depois que houve a vitória contra os persas, que são as ditas guerras médicas não porque tem alguma coisa a ver com a Unimed, mas porque médicas no sentido de ser uma guerra lá com os medos e persas, né? Medos é outro nome para os persas. Pois Atenas ficou muito poderosa depois da guerra contra os persas e começou, então, a parecer imperial demais para as outras comunidades gregas. Nunca esqueçam que nunca existiu, a não ser hoje em dia, né, um lugar chamado Grécia. Grécia é apenas uma expressão, um modo de falar. O que havia era uma constelação de polis, de pequenas cidades, cada uma chamada polis, que tinham todo tipo de situação, uma diferente da outra. Né? De todas essas polis, a mais importante historicamente é a polis chamada Atenas, onde tudo aconteceu. Isso que nós chamamos aí de cultura grega, aconteceu fundamentalmente na polis chamada Atenas, embora houvesse outras polis com importância relativa. Quando Atenas começa a ficar meio importante, quando Atenas começa a ficar meio imperial, o que acontece é que os espartanos, sobretudo, começam a temer por um excesso de poder ateniense relativo, né? E aí começa um conjunto de provocações mútuas que acabarão, então, numa guerra, chamada Guerra do Peloponeso. É uma guerra entre uma coalizão de cidades em torno de Atenas contra uma coalizão de cidades em torno de Esparta. Essa Guerra do Peloponeso foi vencida pelos espartanos. E esta situação, né, esta derrota dos atenienses foi um dos fatos mais dramáticos da história, no que concerne ao impacto que possa ter tido isso na história de uma própria sociedade. Porque Atenas, a partir da derrota para os espartanos, entra numa decadência terrível, da qual ela nunca mais sairá. E com Atenas decadente, toda a Grécia também transforma-se numa sociedade decadente. Quando finalmente morre Aristóteles em 322 a.C., o que acontece na Grécia é que há uma tentativa de substituição de Aristóteles, que é o advento desses filósofos chamados de epicuristas, Epicuro, chamados de estoicos, ou então o Diógenes com o seu cinismo, que é tudo de um nível tão baixo, mas tão baixo, quer dizer, há uma desproporção tão grande, que dá quase para você poder comparar o que aconteceu na Grécia depois de Aristóteles morto, 322, para você mais ou menos imaginar saindo do palco a Filarmônica de Berlim depois de tocar a Nona Sinfonia de Beethoven e subindo no palco o Teixeirinha para cantar Churrasquinho de Mãe. Né? Mais ou menos essa é a diferença, né? A proporção da diferença que há até Aristóteles e depois de Aristóteles. Não é nessa época que começa também a decadência na escultura? Na onde? Na escultura e na arquitetura? A decadência ateniense, sobretudo, é política. Tanto é que Filipe II, que é pai de Alexandre Magno, na Batalha de Queroneia, já submete Atenas completamente ao jugo macedônio,
E quando o filho, porque Filipe II vem antes do pai, do filho, né, do filho do Alexandre Magno. Quando vem o filho, quando o filho faz a sua, digamos, grande correria imperialista, o mundo grego já estava completamente subordinado. O Mediterrâneo transformou-se numa espécie de piscina. Tanto é que Alexandre Magno irá botar lá aquela cidade de Alexandria, estabelecerá lá uma dinastia de gregos da família Ptolomeu, da qual participa, por exemplo, a Cleópatra. A Cleópatra não é egípcia, ela é grega. Grego no sentido de que o macedônio é grego, porque os macedônios eram, na verdade, gregos das colônias, não eram gregos do centro, não eram da periferia. Aristóteles também é macedônio, Aristóteles é de Estagira. Estagira hoje fica na Turquia, para vocês terem uma ideia de quanto havia, então, gregos de periferia já naquela época. Né? Pois já com a morte de Péricles, Péricles morre durante a Guerra do Peloponeso, na grande peste que aconteceu, causada pelas condições higiênicas muito ruins de uma cidade sitiada. E aí, com a morte de Péricles, já começa a haver uma decadência política que traz consigo a decadência geral, ainda graças a Deus que sobrou ainda Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas esses três aí já estão vivendo os estertores da cultura helênica. Hoje em dia, a Grécia é uma espécie de balneário, não tem menor importância cultural mais no mundo. Não é? É um lugar para onde os alemães e os holandeses vão passar férias. É só o que é a Grécia, não tem mais importância nenhuma. E essa decadência toda foi causada pela Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra de consequências terríveis, e que, no entanto, né, os deuses nos ajudaram e ainda sobrou essas três luzes aí. Essas três luzes desaparecerão do Mediterrâneo e só haverá luz no mundo de novo, só com o cristianismo, que acontecerá só depois, 322 anos depois da morte de Aristóteles. O cristianismo no Mediterrâneo assume o papel de distribuir a luz. Porque durante esses 320 anos, a Grécia é apenas uma referência cultural muito forte, muito importante. Nunca esqueçam que o idioma em que foi escrito o Novo Testamento é o grego koiné, que é uma espécie de grego popular. Não é? Portanto, o cristianismo passou a ser a luz, mas os elementos culturais ainda eram gregos. Entre Aristóteles e o cristianismo, você tem toda a história da implantação do Império Romano. Né? O primeiro a República Romana e depois o Império Romano com Júlio César. Há, portanto, nesse meio termo aí, toda aquela formatação da Europa, ou seja, do mundo conhecido naquela época. Pois, o que acontece na Guerra do Peloponeso? Os atenienses perdem, e os espartanos, como consequência disso, os espartanos não tinham democracia. Quem tinha democracia era Atenas. Não é? O Aristóteles fez depois um estudo enorme chamado Política, em que ele estudou todas as constituições daquelas cidades-estados, que são as polis. E quando os espartanos ganham a Guerra do Peloponeso, eles destituem, eles cancelam o sistema democrático ateniense e botam no lugar 30 fulanos que eles escolheram a dedo, 30 generais, 30 políticos, que passou a se chamar os 30 tiranos. Cuidado com a expressão tirano, porque em português moderno parece sempre um sujeito muito mau, mas tirano, dentro do conceito grego da palavra, não é necessariamente um sujeito mau. O que é um tirano? O tirano é um rei que governa sem constituição, é um rei que governa arbitrariamente. Nem sempre os tiranos são maus. Mas não tem importância isso. O que interessa é que Atenas passa a ser governado por 30 tiranos. Entre esses 30 tiranos, há vários ex-alunos de Sócrates. Este Sócrates, que tinha alunos apenas na medida em que ele ficava na praça pública, ocupando-se de quem queria falar com ele. Não é? E entre esses vários alunos havia dois tios de Platão, um chamado Critias e o outro chamado Carmides. Esses dois eram tios de Platão. E há dois diálogos, um para cada um dos dois. Então há um diálogo chamado Carmides e um chamado Critias. Esse Critias era o líder desses 30 tiranos. E esses 30 tiranos fizeram barbaridades indescritíveis, perseguições,
injustiças de todo tipo. E a sociedade ateniense, que já havia perdido a guerra, havia perdido os parentes todos por causa da peste, havia, portanto, pago um preço enorme por aquela guerra, ela começa a se manifestar, digamos, a ficar insatisfeitíssima com aquilo. Os espartanos já se retiraram, o seu exército de ocupação já se retirou, porque em Atenas houve a demolição dos muros, das paliçadas, né? Não havia mais muros, muralhas. E quando os espartanos vão embora, os atenienses destituem os tiranos. Não é? O Critias, que era o chefe deles, tio de Platão, é o único que é morto, e os outros todos são anistiados. E essa situação de 29 sujeitos maus que foram anistiados gerou uma tensão terrível na sociedade ateniense, tensão essa que o René Girard, esse grande filósofo antropológico, né, René Girard, descreve como sendo uma situação de tensão da qual irá decorrer necessariamente uma crise de ruptura. Essa crise de ruptura só pode ser resolvida se você colocar alguém para pagar o prato como bode expiatório. Pois quando Ânito e Lico, mas basicamente Ânito era um político importante, resolvem acusar Sócrates de impiedade, ou seja, a acusação que se fez contra Sócrates é que ele havia, em primeiro lugar, havia substituído a devoção dos deuses da cidade por outros deuses. E segundo, é que havia ensinado isso para os jovens. Portanto, era um crime de impiedade, o primeiro, e o segundo de corrupção de menores, digamos assim, corrupção de jovens. Quando Ânito, Mérito e Lico acusam Sócrates disso, Sócrates já tinha certeza que seria condenado por esse crime que obviamente ele não fez, nenhum dos dois, mas havia aí claramente uma situação de procura de um bode expiatório para haver digamos, a purga daquela situação tensional, sem a qual o sistema iria romper. Sócrates é então acusado desses três crimes. Ele toma conhecimento da acusação num diálogo chamado Eutífrone, em que ele vai ao castelo do rei Arconte. O rei Arconte, no tempo de Sócrates, era o magistrado superior, digamos, o maior dos magistrados atenienses. E o rei Arconte, então, colocou lá em edital, do modo como um edital podia existir naquela época, né, que o cidadão Sócrates, né, está sendo acusado desses dois crimes. A data do julgamento. Nessa época não existe intermediação jurídica, você não tem advogados nem de acusação, nem de defesa. E o júri é escolhido por sorteio. Então você tem lá alguém que acha que alguém cometeu um crime e vai fazer uma acusação pública contra aquela pessoa, pedindo uma pena como consequência da acusação. E o acusado vai lá e defende-se publicamente. Todo mundo, então, essas duas, digamos, representações diretas são julgadas por um júri de 501 cidadãos, 501 porque há de haver alguém aí com o voto de qualidade, imagino, com o voto de Minerva, e esse julgamento que foi feito de Sócrates, que está descrito no livro A Apologia de Sócrates, que é um livro que nós já fizemos aqui o estudo, aqui no nosso programa de Expedições pelo Mundo da Cultura. Nesse livro, então, há a transcrição muito fiel do que provavelmente foi, de fato, a argumentação pró e contrária à culpa de Sócrates. Sócrates é condenado por 60 votos, que era o mínimo necessário para ser condenado, na primeira acusação, é condenado, é considerado culpado. Uma vez que o réu é culpado, há uma segunda votação em que vota-se se é ou não adequada a pena proposta pelo acusador. E a pena proposta por Meleto foi a pena de morte. Sócrates tenta se defender novamente, há um segundo discurso, há 3 discursos que Sócrates faz. No segundo discurso ele explica que ele achava que você pode propor ao júri trocar aquela pena por outra. Não é? Que é o que Sócrates teria conseguido fazer se tivesse proposto, por exemplo, a pena de exílio. Não propôs. Ao contrário, disse o seguinte, que ele achava que, como tinha passado a vida inteira cuidando dos assuntos dos outros,
ele merecia mesmo a trocar a pena de morte pela pena de ser mantido pelo Estado no Pritaneu. O Pritaneu era uma espécie assim de acomodações vites que havia lá naquela subida para o Partenon, onde ficavam os heróis das Olimpíadas, os heróis esportivos lá, vivendo uma vida de mordomias incontroláveis. Pois, como é? Mas, como ironia, olha, em vez de vocês me mandarem para a morte, então se vocês me pagassem aí para eu ficar morando nas Bahamas por conta de vocês. É isso que ele propõe para o júri. Obviamente que isso é uma provocação muito grave, tanto é que a relação de votação da segunda parte do julgamento é muito desfavorável a Sócrates. Na primeira ele quase escapou, mas depois o júri, com raiva dele, né, ele, pressionado pelos seus alunos, propõe uma pena de multa. Ele não tinha dinheiro nenhum, mas os alunos se predispuseram a avalizá-lo, a afiançá-lo, e acaba nada dando certo, Sócrates é condenado à morte. E isso está tudo descrito na Apologia de Sócrates. Ele não pode ser executado imediatamente, porque havia uma espécie de regra religiosa que dizia que enquanto o barco que ia a Delos não voltasse, nenhuma pena capital poderia ser executada na cidade. Que barco é esse? Todos os anos, Atenas mandava para Delos, que é uma outra cidade, uma embarcação toda enfeitada, para comemorar a derrota de Teseu sobre o Minotauro, porque Teseu foi um antigo rei de Atenas. E os atenienses, naquela época, tinham lá que todos os anos mandar 7 jovens, 7 rapazes, 7 moças para Creta, e onde esses 14 atenienses, 7 jovens, 7 rapazes, 7 moças, eram entregues então para o Minotauro para serem comidos pelo Minotauro. Em virtude de uma série de razões que nem vale a pena a gente expandir muito aqui, porque a gente vai tomar a tarde inteira. Pois uma das façanhas que Teseu fez, Teseu era muito jovem, ele entrou nesse grupo como um dos 7 rapazes, e lá em Creta, ele, com a ajuda da Ariadne, que ele seduziu, e a Ariadne pedindo auxílio para o Dédalo, que é o arquiteto, autor daquele labirinto onde morava o Minotauro. Teseu matou o Minotauro, por meio daquele truque de entrar no labirinto puxando um fio que permitia que ele voltasse. Então, esse fio até hoje chama-se fio de Ariadne. Usamos essa expressão no português moderno, fio de Ariadne. Pois, para comemorar este fato, em que Teseu finalmente livrou os atenienses do Minotauro, todos os anos era mandada uma embarcação para comemorar, era uma espécie de festival de Apolo. Teria sido Apolo quem teria sido o inspirador da ajuda aos gregos, aos atenienses, e enquanto não voltasse o navio de Apolo, ninguém podia ser executado na cidade de Atenas. Como o clima estava desfavorável à navegação, não voltava a embarcação de Delos, e é por isso que não era possível matar Sócrates. Sócrates fica na prisão desde o primeiro dia, e todos os dias de manhã os seus amigos e discípulos, embora ele não tivesse discípulos no sentido moderno da palavra, porque ele não tinha essa ideia ele não tinha um sistema filosófico. Pessoal, o que importa em Sócrates, entender em Sócrates, que é o seguinte: Sócrates não tem um sistema filosófico. Sócrates é um mero interlocutor. Ele é um interrogador. Ele diz Sócrates assim: eu sou como a minha mãe, eu aprendi tudo que eu sei, aprendi com a minha mãe. A minha mãe é a parteira. A minha mãe, portanto, ajudava as crianças a nascerem. Pois eu sou a mesma coisa. O meu método chama-se maêutico, que vem em ser em grego parteiro, porque eu ajudo as ideias a nascerem. A dificuldade que tem com relação à minha mãe é que com a minha mãe, quando nascia uma criança, era fácil de saber que era uma criança. O problema que eu tenho é muito maior, porque quando vem aquela ideia, a gente não sabe muito bem se aquilo presta. Então é preciso uma porção de trabalho para que aquela ideia que nasceu ali possa ser de fato uma ideia útil, dizia Sócrates dele próprio. Isso está no diálogo Teeteto, que é um dos diálogos de Platão. Pois Sócrates não tem nenhum conceito filosófico próprio, a não ser o método de investigação do que o outro diz.
Esse método chama-se dialética. Não é? Agora, quando você vai ler os diálogos de Platão, você vai descobrir que de vez em quando o Sócrates está lá fazendo um discurso, como é o caso desse de hoje. Falando uma porção de coisas, contando uma porção de coisas sobre o mundo. Pois você tem que saber que quem está falando não é Sócrates, quem está falando é Platão, e Sócrates é apenas uma espécie de boneco de ventríloco que está repetindo tudo isso, não é? Mas tudo isso, na verdade, é apenas a opinião de Platão. É por isso que dentro da dificuldade imensa de você organizar a obra platônica, de modo geral, disse que há diálogos socráticos e diálogos platônicos. Quer dizer, há diálogos platônicos, são todos, mas há os platônicos socráticos, que são aqueles em que Sócrates parece mesmo com Sócrates histórico, e há diálogos platônicos, que aqueles são aqueles em que Sócrates está falando em nome de Platão. Um pouquinho de experiência, você nunca tem dúvida sobre isso, você sempre sabe quem está falando, se é Sócrates ou Platão. Não é preciso muito esforço e exegese para isso, não. Basta um pouquinho de experiência na leitura dos diálogos. Não é? A grande diferença entre os diálogos socráticos e os platônicos, todos são escritos por Platão, mas há essa diferença entre os dois. É que os diálogos socráticos acabam, de modo geral, em aporia. Aporia, a palavra aporia em grego, tem um equivalente em português latino, né, de impasse. Impasse é quando eu não consigo mais dar nenhum passo. Não é? E aporia quer dizer a mesma coisa em grego. Apodos. Apodos. Podos é pé em grego. E o a é a partícula de negação. Portanto, o diálogo socrático quase sempre acaba numa situação da qual ninguém consegue sair para frente. Por quê? Porque Sócrates não vai dar a resposta, e ele nunca quis dar resposta nenhuma. O que ele queria fazer apenas é que aquela pessoa que está discursando e falando tenha consciência de que ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Não é? Que é o caso, por exemplo, do diálogo chamado Eutífone, que é o diálogo em que Sócrates fica sabendo da acusação contra ele. Então ele encontra na porta do rei Aconte um sujeito chamado Eutífone, e pergunta assim: ô Eutífone, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui fazer uma acusação contra o meu pai. Sócrates, quando fica gelado quando ouve isso, porque uma acusação contra o pai é uma coisa grave na cultura grega, né? Então, mas como contra seu pai? Não, vim aqui acusar meu pai. Mas do quê? De impiedade. Mas, meu Deus, ainda bem que você está aqui, porque eu acabei de descobrir aqui que eu também estou sendo acusado de impiedade. Então eu fico feliz da vida, porque você aproveita e me ensina o que é isso para eu poder me defender lá no tribunal quando chegar a minha hora. Olha, é uma coisa maravilhosa você ter aparecido agora, nesse momento aqui. Porque se você está acusando seu pai de impiedade, é porque você sabe o que é isso. Então, por favor, me ajude, porque eu acho que eles querem me pegar, e se você não me ajudar, como é que eu vou fazer? E aí ele começa a perguntar para esse Eutífone o que é impiedade. E diz assim o Eutífone: a impiedade é aquilo de que os deuses não gostam. Bom, diz Sócrates para ele: mas espera aí. Quando eu digo que um automóvel é azul, eu não estou definindo automóvel, estou dizendo que um automóvel também pode ser azul. O fato de um automóvel ser azul é apenas um acidente. Não há, na essência do automóvel, a azubilidade. Não é? Há automóveis de todas as cores, não é verdade. Portanto, você acabou de me dizer alguma coisa que o automóvel tem, ou melhor, voltando para o tipo, você acabou de me dizer alguma coisa que a impiedade tem, mas você não me contou o que é impiedade. E vai assim. No final do diálogo, o Eutífone chega à conclusão de que ele não tem a menor ideia que seja impiedade. No entanto, está lá acusando o pai disso. Compreendendo o que é o método socrático? Esse processo de contestação e de contraste que é feito entre aquilo que se diz e aquilo que se devia dizer é que se chama dialética. Quer dizer, como for, a visão de Sócrates foi profética, porque ele de fato foi a julgamento e no julgamento foi condenado à morte. Não podendo ser executado automaticamente, teve que esperar a volta do barco de Delos. Enquanto isso, teve longas conversas com os seus discípulos, incluindo esta de hoje, que é a última conversa que ele teve,
porque a nossa história acaba exatamente no momento em que Sócrates morre. Há um fato intermediário aí, é que um amigo de infância de Sócrates, chamado Crito, ou Critão, depende do autor que você pega para a tradução que você usa, Crito ou Critão, havia subornado, chegou para Sócrates havia 2 dias antes do dia fatal, veio a notícia que o Bacos tinha saído de Delos. Portanto, no dia seguinte chegaria em Atenas. Esse Crito suborna os guardas da prisão para que Sócrates pudesse fugir na antivéspera, na noite de antivéspera do dia fatal. Sócrates recusa-se a fugir. Essa história está contada num diálogo chamado Crito. Diz que não vai de jeito nenhum. O que vão falar dele? O que vão achar dele? Que passou a vida defendendo, sendo ajudado pela cidade, e quando a cidade, de alguma maneira, o persegue, então agora ele foge. Como é que ele vai ter moral para pregar qualquer coisa para qualquer outra pessoa, tendo em vista o fato de que ele fugiu? O diálogo é maravilhoso, magnífico. E Crito, então, não tendo conseguido convencer Sócrates a fugir, a história toda vai para o dia em que nós do qual nós começamos o nosso diálogo, que é o último dia da vida dessa pessoa extraordinária chamada Sócrates. Durante o tempo no início da era cristã, havia um diretor da Biblioteca de Alexandria chamado Trasilo, e esse Trasilo dividiu todos os diálogos platônicos em tetralogias, em grupos de 4. E a primeira tetralogia é essa que eu acabei de escrever para vocês. É o Tífone, a Apologia de Sócrates, Crito e agora o Fédon. Sendo que o Fédon, de longe, é o mais complexo e mais extraordinário, porque ele tem aí toda a filosofia platônica já dentro de si. Há 2 traduções muito boas para você comprar, uma da UNB e a outra do Carlos Roberto Nunes, editado pela Universidade Federal do Pará. Essa aqui é mais fácil de encontrar, essa aqui é muito boa, mas Missão Impossível, tem que chamar o Tom Cruise para conseguir para você o livro, porque não há outro meio de conseguir. Então, se vocês conseguiram acompanhar essa pequena introdução, eu acho que devemos tomar já a história. Alguma coisa aí que não está clara? Lembrando sempre que o nosso programa só tem uma única regra, que é a regra que diz que é proibido não entender. Pode discordar quando quiser, mas não entender é proibido. Porque até para discordar tem que entender. Algum ponto que não está claro? Alguma coisa que eu preciso explicar melhor? Nossa leitura oficial. Eu vou ler essa pequena introdução aqui, depois eu passo para ela. Fédon, de Platão. Todos os diálogos platônicos têm o nome de um interlocutor, exceto o sofista, o político, leis, a república e o banquete. Nos outros casos todos, o nome do diálogo é sempre o nome de um interlocutor, que nem sempre é uma pessoa importante. Quem é Fédon? Fédon é um jovem pitagórico, um estudante da filosofia de Pitágoras. Ele é importante? Não é importante de modo nenhum. Nem sabemos bem quem é, para vocês terem uma ideia. Não tem também a menor importância. Não é? Diálogo de período médio de Platão, o Fédon é a obra que foi mais fundo na descrição da dinâmica da alma, um dos eixos centrais da ontologia platônica. Como na maioria dos diálogos platônicos, a conversa é conduzida por Sócrates, que reflete às vezes mais e às vezes menos ideias do próprio Platão. Os interlocutores são Símias e Cebes. Esses dois são 2 tebanos que fazem o exame. Aqui está errado, é dialético, não didático, tá? Dialético, por favor, está errado. Segundo Giovanni Reale, o maior platonista vivo, o maior estudioso de Platão vivo é Giovanni Reale, professor da Universidade Católica de Milão. No Fédon, há a primeira demonstração de uma realidade suprassensível. No caso do Fédon, temos um Sócrates completamente platonizado, ou seja, quem está falando aqui é sempre Platão, tá? Não é mais Sócrates, é Platão que fala, né? A não ser as partes pessoais, né? Divulgando conceitos platônicos sobre a imortalidade da alma, coisa que Sócrates real, até a segunda ordem, jamais se preocupou. A história descreve o último dia da vida de Sócrates, que havia sido condenado à morte por envenenamento. O julgamento está descrito com detalhes na Apologia de Sócrates,
Na antevéspera do dia fatal, um amigo de infância de Sócrates, Crito ou Critão, havia arranjado as coisas para Sócrates fugir, mas ele havia se recusado, alegando vergonha e contradição com o que sempre pregara, mesmo sabendo-se inocente e injustiçado. A narração dos acontecimentos é feita por Fédon de Elis, um jovem pitagórico, de que não sabemos quase nada e também não tem a menor importância. A imagem que você tem aí é a imagem da cena final do diálogo, em que aquele senhor sentado ali, careca, recebe, está com uma corrente no pulso, né? Recebe a taça de cicuta, que é o nome que se resolveu dar para esse remédio, para esse veneno, de que há várias polêmicas sobre qual é o veneno de verdade. Também polêmicas todas bizantinas, né? Em última análise. Nós temos a cena final, então, da morte de Sócrates na prisão. Tá certo, pessoal? Podemos começar? Muito bem. Então, filha, por favor. Certo e Equerra encontram-se na rua em Triunte e começa a seguinte conversa. Triunte é o centro pitagórico. Platão é um sujeito pitagórico, portanto, todas as menções a Pitágoras aqui dentro do, diretas ou indiretas, são sempre importantes, porque Platão é neopitagórico, profundamente neopitagórico. Andou 10 anos convivendo com os centros neopitagóricos, sobretudo na Magna Grécia, em Siracusa, no sul da Itália moderna. Havia vários centros neopitagóricos. Platão ficou a vida inteira estudando isso. Estiveram primeiro, os Sócrates no dia que ele tomou o veneno na prisão, ou infinitamente? Preparado isso é meramente técnica literária, né? Então, encontram dois amigos na rua, o Fédon e esse Cuecas, diz assim: ô, Fédon, você foi mesmo, você esteve lá no dia da morte de Sócrates? Eu estive, sim. Ah, então conta para mim como é que foi. Né? Por que o Platão não entra direto no assunto e começa contando lá direto? Porque é a questão de técnica literária. Os diálogos platônicos são obras literárias muito bonitas. Nem todos, há alguns que são meio durinhos, assim, mas há alguns magníficos, como, por exemplo, Fédon. Sobretudo esse aqui é de uma beleza sublime. É uma maravilha de formatação literária. Alguns são muito difíceis de ler, porque são diálogos muito técnicos. Agora, esses aqui, dessa fase, são muito bons, muito agradáveis, como esse aqui, vocês verão que é muito fácil de ler. Continuamos. Não, eu mesmo, eu quero. Então, que disse o homem antes de morrer? E como foi a sua morte? Gostaria de saber tudo o que se passou. Evidentemente, nenhum cidadão de Triunte tem ido a Atenas, e há muito não nos vemos lá para ter capaz de dar-nos informações seguras, tal de verem que morreu depois de tomar veneno. Quanto ao mais, nada informa em particular. E também não ouvi te contar como foi o juramento. É como, né? Faltou um azinho também. Ouvimos sim. Alguém nos falou isso. Surpreendeu-nos justamente ter sido bem antes do julgamento e ele só viria morrer muito depois. O que aconteceu, Fédon? Foi tudo obra do acaso, Fédon, que se passou com ele. Precisamente na véspera do julgamento, coroaram a copa do navio que os atenienses enviam a Delos. O navio vai a Delos e só quando volta é que pode fazer a execução. Que é isso? Segundo os atenienses, o navio em que outrora Teseu levou para Creta 2 septenas de jovens, moços e moças, que ele salvando-se também. 2 septenas, 7 homens e 7 mulheres. Nessa ocasião, segundo o conto, prometeram a Apolo enviar anualmente uma deputação a Delos, no caso de se salvarem, e até hoje todos os anos houve uma Maria de divindade. Desde o início dos preparativos da viagem, determina a lei que para ser a purificação do público, não sendo permitido deputar ninguém por crime público antes de chegar a terra do navio e retornar de lá. Por vezes, esse prazo fica muito dilatado, quando vemos só os versos. O início da peregrinação é contado a partir do momento que o sacerdote de Apolo coroou a popa do navio, o que se deu, conforme disse, na véspera do julgamento. Esse é o motivo de ter estado Sócrates tanto tempo na prisão, desde o julgamento até a morte. Compreenderam isso, pessoal? Eu já havia explicado a vocês isso, né? Enquanto não voltasse o navio de Delos, não dava para executar Sócrates. É por isso que ele fica um tempão na prisão. O único diálogo que se passa na prisão é esse que nós vamos ver aqui. Nenhum outro diálogo. Na verdade, são muito poucos os diálogos, são só 26, porque há mais de 26, só que os outros que excedem esse número são considerados espúrios, não tem nenhum apoio nos estudiosos de que eles sejam legítimos,
portanto, também é difícil de estudá-los. Né? Não é? Então, os que são, assim, digamos, ou muito consensualmente legítimos, ou que têm um bom apoio, são só 26 diálogos. Não há diálogos que se perderam. A obra de Platão veio inteira para o mundo moderno. Não há diálogos perdidos. Nenhum. A obra de Aristóteles perdeu-se 90%. A obra de Platão veio 100%, veio 130% para o mundo moderno. Essa é a diferença dos dois. Não é? Muito bem, continuando. Hermann começa então a narrativa do último dia da vida de Sócrates, dizendo que havia vários amigos presentes, em grande número mesmo. Além dele estariam lá os tebanos Sina, Tebes e Sedon. Apolodoro que faz a narração do banquete. Critobulo e o pai, Hermógenes, Epígenes, Ésquines, Antístenes, Cresnico de Teânico e Menéximo, Euclides de Tércio e os Megários. Se alguém estiver precisando de algum nome para botar em criança, uma inspiração, tem aqui uma opção de sugestões. Né? Uma opção de sugestões bem exóticas. Né? Platão estaria doente e não havia ido. Isso é bem importante. Platão escreve no próprio diálogo que ele está contando do último dia de Sócrates que ele estava doente, né, como se não fosse ele. Né? Então Platão estaria doente falando dele próprio. Né? Não é isso? Quem falava dele próprio, por exemplo, era aquele jogador de futebol, o Dadá Maravilha, lembra? Falava assim, o Dadá fez isso, o Dadá fez aquilo. É mesmo? Na terceira pessoa? Muito bem. Então o Platão está dizendo aqui que o próprio Platão não estava presente. Platão esteve no julgamento, há testemunhas que ouviram. Mas o Platão não esteve nesse último dia em que Sócrates é finalmente envenenado. Continuando, cada relata que o homem parecia felicíssimo, tanto nos gestos como nas palavras. Reflexo exato da intrepidez da nobreza como se despedir da vítima. Não é uma coisa estranha que alguém que vai morrer naquele dia seja felicíssimo com essa perspectiva? É importante que vocês percebam que aí há, né, uma situação anormal, digamos, para uma média do ser humano que nós conhecemos. No entanto, como é? A condenação, a razão, porque ele andou tanto por deuses que não eram os deuses da cidade. Ou seja, trocou os deuses da cidade por outros deuses que não os da cidade. E, número 2, disse para a juventude fazer o mesmo. Incentivou a juventude a fazer a mesma coisa. Essas são as acusações formais. A primeira chama-se impiedade, e a segunda chama-se corrupção de menores. Claro que a verdadeira acusação contra Sócrates é assim: você foi professor do Critias, portanto o Critias morreu, mas os outros também que não morreram, alguém tem que pagar por eles, você é que vai pagar. Ou seja, a acusação contra Sócrates é a acusação política, não é uma acusação, digamos, de natureza religiosa, como é na aparência. Compreendam isso, por favor. Ele já estava condenado do primeiro momento, no primeiro minuto do julgamento, já estava condenado. Não teria jeito de ele escapar disso. Ele sabia disso. É só ler a Apologia de Sócrates para vocês perceberem que ele não aposta nem um centavo na sua absolvição. Tanto é que é capaz de mandar o júri, mandá-lo para as Bahamas. Sugere ao júri que o hospede no Britaneu, que é uma gozação muito grande. Né? Continuamos. Como todos os dias, Hermann e outros discípulos de Sócrates iam visitá-lo cedo, quando abria a cadeia, e passavam com ele o dia todo. Naquele dia, no entanto, tudo correu um pouco diferente. Nessa manhã, reunimos-nos mais cedo, pois na tarde anterior, quando nos retiramos das visões, soubemos que o navio chegara a Vilela. Por isso, combinamos encontrar-nos o mais cedo possível no lugar habitual. Ao chegarmos, o porteiro que costumava receber veio ao nosso encontro para dizer que esperávamos fora e não está em que nos avisar. Nesse momento do dia, os 11 estão tirando ferro de Sócrates e lhe comunicam que hoje ele terá de morrer. Os 11 são um grupo de 11 cidadãos que tomam os presentes para a aplicação da pena de morte. Depois de algum tempo, voltou para dizer-nos sentados. Ao penetrarmos no recinto, encontramos Sócrates, que acabava de ser aliviado dos ferros, e Xantipo. Conhece o Aristeto, um filho pequeno, sentada junto ao marido. Xantipo é a mulher de Sócrates, diz o Xenofonte. Também é uma outra apologia de Sócrates que não é do Platão, que é a do Xenofonte. Também chama-se assim, Apologia de Sócrates.
Diz o Xenofonte que a Xantipa é a mulher mais chata, e essa mulher aqui, do sistema solar. Não tem nenhum caso pior do que esse aqui. Ele tem com essa Xantipa 3 filhos, sendo que uma criança de colo. E ele é um péssimo pai no sentido econômico da palavra, porque ele não herdou lá a cantaria, né, do pai dele, mas ele só quer fazer filosofia. E passa o dia inteiro na rua cuidando apenas de conversar com as pessoas. E não foi um sujeito que manteve, né, que teve o papel de provedor que se espera do homem no casamento. Não é? E a Xantipa, obviamente, está cobrando dele isso aqui no último dia, né? Assim, agora você vai embora, agora que não vai ter mais dinheiro mesmo, agora veja só como é que nós vamos ficar aqui. Imaginem a situação do coitado do Sócrates, né, no último dia de vida. Por isso está feliz de morrer, né? É verdade, né? É verdade. Ao vermos, começou Xantipa a lamentar-se e clamar como diabo as mulheres, dizendo: pela última vez, Sócrates, meus amigos conversarão contigo e tu com eles. Virando-se para Critão, Sócrates lhe disse: Critão, ou Crito, é o nome do inseto de Sócrates, que organiza a cena de Sócrates que ele recusa. O episódio está contado em outro diálogo de Platão sobre Crito. Esse Crito é uma personagem de importância enorme na história, porque ele, depois, quando vai finalmente tomar o veneno, ele encarrega esse Crito de olhar para os seus filhos. Quer dizer, ele pede a esse Crito, que é rico, né, que cuide das crianças. Ele não tem como fazer nada, ele é completamente pobre. Aí esse Crito também compete organizar os funerais, e é Crito quem fecha as pálpebras de Sócrates morto. Tudo isso descrito nessa história aqui. É, portanto, a pessoa sentimentalmente mais próxima de Sócrates, o melhor amigo que ele tinha. Esse Crito ou Critão. Há um diálogo chamado Crito ou Critão, que você pode ler, em que conta-se aquela conversa em que Sócrates recusa ser fugido, embora ele tivesse subornado o guarda, ele, Crito, né, na véspera. No dia anterior, né, já passou, nós já estamos no dia fatal, agora nesse momento. Virando para Critão, Sócrates lhe disse: Critão, leva para casa. A isso, alguns dos homens de Critão a retiraram, não cessando ela de gritar e de bater. Como Sócrates faz um comentário sobre a poesia de Esopo, César descobre os poemas que teriam feito na prisão. Sócrates explica que foram motivados por sonhos em que ele diziam: Sócrates compõe música e aí decide. É a única informação que nós temos ao longo de toda a obra de que Sócrates teria feito alguma coisa escrita, ou pelo menos teria composto alguma coisa, mesmo que não fosse escrito. É esse comentário que faz aqui sobre ele ter, durante esse tempo de prisão, ter feito poemas, coisa que não se sabe que os poemas não sobreviveram. Provavelmente eram poemas orais, não eram poemas escritos. Até agora ele estava convencido de que justamente que eu fizera a vida toda o que o sonho me insinuava e confessava fazer. A maneira de como costumamos estimular os corredores. Desse mesmo modo, o sonho me exortava a prosseguir minha prática ritual, a compor música, por ser a filosofia a música mais nobre, e a ela eu dedicava. Portanto, diz assim, eu acho que eu sempre fiz poesia, que é a filosofia. Agora, porém, depois do julgamento, por haver o festival do Deus adiado minha morte, faço das homenagens a Apolo e comemorações da questão de Atenas. Perguntei a mim mesmo se a música que com tanta insistência o sonho me mandava compor não seria essa espécie popular, tendo concluído que o que importava não era desobedecer ao sonho, porém fazer o que ele me ordenava. Seria mais seguro cumprir as obrigações do partido e compor poemas em obediência ao sonho. Começa uma conversa sobre suicídio. César interpela o filósofo. Por que disseste, Sócrates, que não é permitido a ninguém empregar violência contra si próprio, se ao mesmo tempo afirma que o filósofo deseja ir em pós e morre? Em pós quer dizer atrás, né? Símias e César são os únicos dois interlocutores verdadeiros que há nessa história. Só quem conversa com Sócrates são esses dois. Eles são tebanos, e há um detalhe importantíssimo nesses dois. Eles são ambos pitagóricos. São alunos do Filolau, que era um pitagórico famoso na época. Portanto, são pessoas que trazem a abordagem pitagórica. Isso é importante porque Platão é pitagórico. Por que Platão quer colocar uns argumentadores pitagóricos no último dia da vida de Sócrates? Depois a gente conversa sobre isso até, quando chegar a hora certa. Mas esses dois aí, o César e o Símias, são os únicos dois que conversam com Sócrates, e os outros todos ficam ouvindo apenas.
As outras pessoas que estão presentes ali naquela prisão funcionam como se fosse uma espécie de coro trágico silencioso. A melhor das imagens que consigo imaginar para contar para vocês isso, eles estão o tempo todo observando o que está acontecendo, como se fosse um coro trágico, porém silencioso. Houve, então, nunca se perde um certo ar de uma gravidade de desastre, uma gravidade de morte que vai acontecer, ou seja, uma certa gravidade existencial. Nunca sai do diálogo esse clima, essa sensação de que haria alguma coisa muito grave acontecendo. Sócrates explica que, de fato, é melhor estar morto do que vivo, que parece bizarro que para obter tal benefício seja necessário esperar que o veículo para estranho. Mas, conclui Sócrates, há nisso uma razão de ser, o fato de que somos propriedade dos deuses e não podemos decidir sobre a nossa própria vida nem matar-nos sem que os deuses nos coloquem nessa contingência. Ou seja, sem que os deuses criem a situação na qual você vai morrer, sem você querer, como é o caso dele, né? Não é isso? César quer retomar o assunto pelas premissas, completando os fatos. Percebam que aqui você tem um estreitamento muito grande do continente, da distância que há entre o continente helênico e o continente cristão. Porque aqui está nada mais nada menos do que a própria proibição cristã do suicídio. O cristianismo também proíbe o suicídio, não é? Como os gregos também proibiam. E explica Sócrates por quê? Porque nós pertencemos aos deuses. Se nós pertencemos aos deuses, nós não podemos nos distanciar deles sem que eles nos autorizem. Não é? É isso que diz Sócrates. Muito bem. Agora, obviamente que esses dois aí, que são esses dois tebanos, estão o tempo todo contestando o que ele diz. O indivíduo sensato deveria raciocinar dessa maneira, por achar bom fugir do amo, sem considerar que nós queremos fugir do bem, mas ficar junto dele não é tempo possível. Pode por carecer de senso. O indivíduo inteligente, pelo contrário, só deseja continuar junto de quem lhe seja superior. Por isso, Sócrates, o certo é, precisamente, o oposto que foi dito há pouco. Ao sábio é que fica bem surgir contra a ideia da morte, e aos insensatos resultarem no objetivo. Porque Sócrates acabou de falar para o pessoal que não tem nada que um sábio prefira, ache melhor do que a hipótese de morrer. E por que ele acha isso? Já vamos saber por quê. Não é? Mas diz ele assim, eu não tenho nenhum medo da morte, e aí está explicado por que ele está tranquilo e sereno, porque a morte para um sábio é melhor do que a vida. Não é? Tanto é que na própria apologia de Sócrates, quando então ele finalmente faz o terceiro discurso, primeiro, defendendo-se das acusações, segundo, tentando impedir a pena de morte, e o terceiro é quando ele finalmente, né, já condenado à morte, faz o discurso de saída. E nesse discurso ele diz assim, olha, pessoal, eu não sei se a morte é ruim, vocês estão me condenando a isso. Eu não sei. Pense bem. Aliás, o único argumento, digamos, moralmente rebatível contra a pena de morte é esse, né? Porque você está condenando alguém a uma punição que você de fato não sabe o que é. Bom, pensando na questão da pena de morte genericamente, né? Por que há algum argumento moralmente bom contra ela? É esse. Quer dizer, você, quando condena alguém à prisão, isso sabe-se o que é. Quando se condena alguém a perder um direito, X, Y, Z, você sabe o que é. Agora, condenar alguém à morte é condenar alguém para uma situação, para vivenciar um castigo que não se sabe de fato como é, porque não temos a experiência da morte relatável desse jeito. Vocês compreenderam isso? Então diz Sócrates assim, lá na apologia de Sócrates, olha, vocês estão me condenando à morte, eu de fato não sei, eu acho que pode até ser bom, porque se a morte for como uma espécie de sono que não acaba nunca mais, não tem problema nenhum. Agora, se a morte for, por outro lado, uma oportunidade para eu encontrar Homero e Hesíodo, para encontrar os grandes juízes do passado, para encontrar de fato aqueles que fizeram toda a diferença, então a morte é uma coisa maravilhosa, como eu gostaria de morrer. E aí as últimas linhas da apologia de Sócrates, ele fala assim, bom pessoal, então está decidido, né? Estou condenado à morte, então vamos embora. Vocês vão para a vida e eu vou para a morte. Quem fez o melhor negócio? Só os deuses é que sabem. É assim que termina a apologia de Sócrates. E colocando-se indiferente à sua perspectiva de morte. E aqui voltamos ao mesmo tema, né? Está aqui o mesmo tema de volta.
Continuamos, por favor. Quise até fileiras com Félix. A meu ver, o argumento de Félix é dirigido contra ti, por aceitar a ligeira a ideia de deixar-nos, também aos anjos, por superioridade a de primeira proclamar. Sócrates convoca o grupo repetitivo julgamento. Pois que seja, diz, sejamos que diante de vós outros, minha defesa será mais convincente do que a feita na frente do juiz. Está fazendo ironia com relação ao julgamento que o condenou, não é isso? Então, vamos ver se consigo mostrar para vocês ser mais convincente do que eu fui com os juízes que me condenaram à morte. O fato, senhor Mistérios, prosseguiu, é que se eu não acreditasse, primeiro, que vou para junto dos meus deuses, sábios e bons, e depois para o lugar de homens falecidos muito melhores do que os daqui, cometeria um grande erro por não me surgir contra a morte. Porém, pode fiar que espero juntar-me a homens de bem. Sobre esse ponto não me manifesto como sua segurança, mas o que entendo com minha transferência para junto de Deus procurei dos anos. Se há o que obedecer com convicção, é precisamente isso. Esse motivo que não me revoltasse a ideia da morte. Pelo contrário, a esperança de que alguma coisa há para os mortos, e de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus. Sócrates está falando de falar os loucos, que inclui tanto os mistérios órficos como o pitagorismo. Aqui você jamais pode esquecer que Platão é um pitagórico. E o pitagorismo não é como os outros pré-socráticos, não é um conjunto de pessoas que estão tentando começar a entender o mundo. O pitagorismo é, ao contrário, o que sobrou de uma tradição enorme, muito mais antiga que todas, e que sabia-se tudo. Não é? Então o pitagorismo não é como Anaxágoras, tentando saber se o mundo é feito de água, ou é feito de fogo, ou é feito de ar. O pitagorismo é uma coisa muito complexa, cheia de simbologias profundas, e o pitagorismo, então, ele não é o começo de nada, é o fim de alguma coisa. Não é? E o pitagorismo está associado, por sua vez, aos mistérios órficos, que são os mistérios que os antecedem. Portanto, Platão é profundamente influenciado por isso, porque Platão é assim. Quando Sócrates é condenado à morte e é morto em 399 a.C., essa data vocês nunca mais esquecerem na vida. Sócrates é morto, condenado e morto em 399 a.C. É fácil de casar. Lembre que o Paraná tem 399 municípios. Agora, se você não sabia disso, também não tem nenhuma importância e nenhuma vantagem em guardar, não há nenhuma maneira de você usufruir desse recurso mnemônico. Mas o Paraná tem 399 municípios e Sócrates foi condenado e morto em 399 a.C. Quando, neste ano aí, Sócrates tem 30 anos. Platão tem 30 anos. Platão conheceu Sócrates com uns 20, mais ou menos, e ficou 10 anos estudando com Sócrates, naquela base da praça. Sócrates não tinha uma escola. Não é? Platão fica 10 anos convivendo com Sócrates, e quando Sócrates é condenado à morte, Platão, que tinha 2 tios entre os 30 tiranos, não é? Só para dizer o mínimo, começa a achar que o próximo da lista da morte, né, da cicuta, é ele, Platão. E ele então faz o quê? Ele dá um jeito de desaparecer e muda de cidade, vai para Megara, uma cidade ao lado de Atenas, onde fica entre Megara e viajando, entre os neopitagóricos, mais 10 anos. Com 40 anos, Platão volta para Atenas e monta em Atenas a sua academia, num lugar pertencente a um sujeito chamado Academos, que tinha lá uma espécie de ginásio, centro de esportes. Nesse lugar do Academos, montou a academia. A Academia Platônica foi a instituição educacional que teve a maior duração de todas as instituições educacionais do mundo. Ela existiu até o ano de 400 alguma coisa, quando o imperador Constantino fechou-a. Ela durou mais de 800 anos, a Academia Platônica. É claro que com equipes diferentes. Não é bom que fique claro uma coisa dessa. Não é isso? Essa é mais ou menos a história disso. Então, Platão não tinha muito medo de ser também vítima da mesma... Quando Aristóteles morreu fora, exilado de Atenas. Por quê? Também há outro que achou que ia ser... Veja, se o Alexandre Magno conquistou Atenas, ele era macedônio como Alexandre Magno. Pior,
Aristóteles tinha sido professor de Alexandre Magno. O que ele imagina? Que agora que o Alexandre Magno morreu, quem é que vão pegar para Cristo? Quem é que vão pegar como bode expiatório? Ele, Aristóteles. E ele também fugiu de Atenas, porque tinha medo de ser transformado em bode expiatório, como foi Sócrates. Exatamente como foi Sócrates. Está claro isso, pessoal? Está claro? Muito bem. Tem aí a biografia de Sócrates. Aí, ele não morreu muito velho, não. 70 anos. Por aí, volta de 70 anos. Teria vivido mais tempo, né? Platão viveu muito. Platão morreu com mais de 80 anos. Sócrates não. Acho que Sócrates não chegou a 70. A 60 é alguma coisa. Né? Viveu pouco Sócrates. Quando é que dá? 369, 469 e 399. 70 anos. 70 anos. Muito bem. Ok? Continuamos? Vamos lá então. Sócrates, chamando os presentes de juízo, como se estivesse fazendo um novo julgamento, explica sua posição. Embora os jovens não o percebam, é possível que todos os que se dedicam verdadeiramente à filosofia a nada mais aspirem do que a morrer e estarem mortos. Ou seja, o maior objetivo da vida de um filósofo seria você morrer. O Humberto Eco diz que o objetivo da literatura é preparar-se para a morte. De certa maneira, os dois estão dizendo a mesma coisa. É claro que a filosofia é mais específica do que a literatura. Mas diz aqui nesse diálogo que o objetivo da vida, a preparação toda da vida de um filósofo é para o dia da morte. Portanto, teria algum cabimento que um filósofo ficasse chateado com isso, quando a morte está próxima, e se aborrecesse com esse fato? Não. Passou a vida inteira preparando-se para esse dia. É isso que diz Sócrates. Continuamos. Tudo isso fato seria absurdo, não fazendo outra coisa do filósofo toda a vida, ao chegar esse momento, e surgir contra que ele mesmo pedira com tal empenho e impós que fez Satanás. Aqui tem em português, né, poético, né, impós, ou seja, em prol, né, atrás do que afanar-se significa preocupar-se, lidar com. Que não será senão a preparação entre a alma e o corpo? Morrer, então, consistirá em apartar-se da alma do corpo, ficando ele reduzido a si mesmo. E, por outro lado, em libertar-se do corpo à alma e isolar-se de si mesmo? Ou será a morte outra coisa? Não, é isso, precisamente. Considere agora, meu caro, sermos como eu. Estou certo que desse modo ficaremos conhecendo melhor o que nos propomos investigar. Essa opinião que seja própria do filósofo esforçar-se para a aquisição dos pretextos prazeres, tal como comer e beber? De forma alguma, Sócrates. E com relação aos prazeres do amor? A mesma coisa. E os demais prazeres que entendem com os cuidados do corpo? É-se parecer que lhes roubam valor? A posse de roupas de história ou de calçados, toda sorte de ornamentos do corpo, que tal acha? Eles apreciam ou os desprezam do que não for de necessidade? Eu, pelo menos, sou de parecer que o verdadeiro filósofo os despreza. Sendo assim, não acho que, de modo geral, as preocupações dessa pessoa não visam ao corpo, porém tendem, na medida do possível, a afastar-se dele para aproximar-se da alma? É também o que eu penso. Nisso, por conseguinte, antes de mais nada, é que o filósofo se diferencia dos demais, diferencia, né? É diferença mesmo. É diferença. É a maneira antiga de falar. Dos demais homens. No entende retirar quanto possível a alma da companhia do corpo. Entenderam que é um filósofo? É aquele sujeito que está o tempo todo tentando tirar a alma da companhia do corpo. Porque o corpo é que faz exigências descabidas, o corpo é que quer ir dormir, o corpo é que quer almoçar, o corpo é que acha que tomar mais um vinhozinho não vai fazer mal nenhum, o corpo que acha que tomar um toque de vez em quando não tem importância. Essas coisas todas é que tem que ser evitadas pelo filósofo, porque essas coisas todas atrapalham a vida do filósofo. Logo, o que seria mais adequado para um filósofo do que viver sem o corpo? Não seria a melhor de todas as soluções para a existência do filósofo? Essa é uma das razões pelas quais ele, Sócrates, está dizendo que não tem nenhum problema em ficar com o seu corpo, porque tudo que podem matar nele, tirar dele, é o corpo, mas não a alma. Mas vamos continuar, vamos lá. Evidentemente. Essa é a razão que, na opinião da maioria dos homens, não mereceria viver um indivíduo a quem nada disso é agradável e que não se importa com as práticas, por achar-se muito mais perto da condição do morto e por não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio do corpo. Olha que coisa mais moderna essa aqui. Quer dizer, está dizendo assim para o Siemens, está vendo? É por isso que o pessoal por aí acha que gente como eu, assim, não devia nem existir.
Não é? Toda vez que eu vejo esses debates malucos que tem hoje em dia sobre, por exemplo, eutanásia, né? Aquela menina, a criança que nasceu, a meninazinha, cresceu, nasceu sem cérebro. Aí começou um debate estúpido sobre se deviam ou não deviam matar a criança, porque afinal não tinha cérebro. Não é isso? Então, as pessoas que estão adeptas dessa ideia da eutanásia, elas têm a seguinte perspectiva de vida, igual a essa que Sócrates está denunciando aqui em Atenas. Elas acham o seguinte: nasceu sem cérebro. Qual é a perspectiva que pode ter alguém assim? Dá para ser professor universitário. É verdade, tem uma perspectiva boa. Mas tiramos essa perspectiva de cima da mesa, nasceu sem cérebro. Quer dizer, o que acontece? Não vai ter cartão de crédito, não vai ter telefone celular, não vai ter automóvel, então mata de uma vez. Qual é o sentido que tem existir alguém assim? Compreenderam que é exatamente a mesma perspectiva que Sócrates diz que se tem naquela época? Lembre que esse negócio aqui foi escrito, não sabemos quando, porque esses diálogos não têm data. Não tem data. Na maturidade de Platão, mais ou menos na vida média, aí dos 40 anos, entre 40 e 50 anos de Platão. Então tem o quê? Alguma coisa como 2.350 anos, por aí, mais ou menos. Não é? Essa é a história aqui. Não é? E aí tem a mesma perspectiva que tinha naquela época. Continuamos. Tem razão. Sócrates continua a examinar o problema e afirma que também sob o ponto de vista da aquisição do conhecimento, o corpo constitui um obstáculo, porque a vista e o ouvido não importam em exatidão, o mesmo se poderia dizer de todos os outros sentidos, inferiores aos primeiros. Se nem a vista e nem a audição são precisos o suficiente para você confiar neles, não é? Por que o mágico te engana? Porque o mágico parte do pressuposto de que o seu olho não vê tudo. Se nem a vista, o que dizer então dos outros sentidos que são mais grosseiros que esses dois? Logo, será que é possível, diz Sócrates aqui, é possível entender qualquer coisa sobre o mundo por meio da mediação dos sentidos? Existe um diálogo de Platão chamado Teeteto, é o Teeteto, que leva essa discussão ao paroxismo, assim, é uma profundidade enorme. Não é isso? Teeteto. Mas o Fausto não passa por isso no monstro. Lá no dia de São João, quando solta mais a primavera do norte, o solstício da primavera Qual é o solstício da primavera, né? Quando muda a estação. Então, que todas aquelas figuras sobem o monte. Sim, na noite de Valpurgis. Isso também não é do sentido também? Mas aqui os objetivos são diferentes, né? Porque é preciso entender uma coisa sobre Platão, pessoal. Tá? Vai aparecer aqui o tempo todo, mas eu queria só insistir nesse ponto. É que a filosofia de Platão é uma coisa assim. Platão é um filósofo moral. Então, a primeira coisa que tem que entender sobre Platão é isso. No fundo, Platão quer fazer uma coisa só. Platão quer fazer a recuperação da identidade entre o cosmos e a polis. É só o que Platão quer na vida. Ele quer que a polis, a cidade humana, a organização social, de alguma maneira reflita a organização do cosmos. Portanto, resumindo Platão uma única frase, a filosofia, o projeto platônico é o seguinte: Platão quer fazer a recuperação da identidade entre a polis e o cosmos. Cosmos, para o grego, é a ideia de ordem universal, e polis é a cidade, onde as pessoas moram. Platão quer recuperar a identidade dessas duas coisas. Mas para poder fazer isso, ele precisa de um modelo ontológico, digamos assim. Ele precisa de um modelo que explique o mundo como é. Senão ele não tem legitimidade para propor isso. Porque se ele está dizendo que tem que haver uma recuperação de uma coisa ser igual à outra, ele tem que dizer como é que é a coisa ideal, né, aquela que deve ser recuperada. E aí então Platão desenvolveu a teoria das ideias, a teoria das formas. A teoria das ideias e das formas é fundamentalmente o seguinte: a ideia da forma das ideias é o seguinte: aqui você tem uma coisa chamada múltiplo, mas também tem uma coisa chamada uno. Qual é a diferença dessas duas coisas? O múltiplo é assim: não tem cachorros de todos os tipos. Por exemplo, eu chamo de cachorro tanto um Yorkshire desse tamanho, quanto um dog alemão de 90 quilos. Não faço isso?
Não são bem diferentes os dois, o Yorkshire desse tamanho e um dog alemão de 90, não são animais com uma aparência muito diferente? No entanto, eu chamo a esses dois animais de cachorro. É ou não é verdade? Não é? Em Curitiba, pela estatística média, deve ter 400 mil cachorros. Todos são cachorros, apesar de todos eles serem diferentes entre si. O que faz com que todos esses animais, que eu chame de cachorro, possam ser chamados de cachorro? O que é que eles têm em comum? Eles são diversos, portanto, uma multiplicidade de indivíduos, todos separados entre si. No entanto, eles têm alguma coisa que os unifica, de alguma maneira, que é uma característica comum. E que característica é essa? É a cachorridade. A cachorridade é aquilo que todos os cachorros têm. Por isso é que eu chamo todos os cachorros. Portanto, se os cachorros individuais são muitos, a cachorridade é uma coisa única. Mas o problema da cachorridade é que eu não sei que cachorro é o cachorro que representa a cachorridade. Porque a cachorridade não é, diferentemente dos outros cachorros reais, alguma coisa que eu possa fotografar, que eu possa pegar no colo. Os meus sentidos não percebem a cachorridade. Quem só sabe que a cachorridade existe é o meu intelecto. Quer dizer, eu posso inteligir que há uma coisa chamada cachorridade. É como se fosse, em algum lugar, que não é físico, houvesse um cachorro modelo. Os outros cachorros todos, esses que são 400 mil em Curitiba, tentam desesperadamente parecer com esse, com a cachorridade, aquilo que é ideal, sem conseguir. Compreenderam isso? Portanto, Platão acha que a verdadeira realidade, aquilo que é verdadeiramente real, não são as coisas que os nossos sentidos captam. Não são as coisas, portanto, de natureza sensível. Ao tato, à vista, à audição. O que é real de verdade é o quê? É uma espécie de unificação que não está no mundo sensível, e que, no entanto, tem de existir obrigatoriamente, porque se não existir, como é que eu consigo continuar chamando todos os cachorros de cachorro? Esta unidade chama-se forma, ou então ideia. Ideia, eidos. A palavra ideia, que vem da palavra eidos, significa forma em grego. Então, tanto faz falar eidos como falar ideia, como falar forma. Pois essa ideia, que deve existir em algum lugar, é a única coisa que é real de verdade. Portanto, Platão está dizendo aqui para os seus amigos, no último dia da sua vida, desculpe, Sócrates está dizendo, né? Mas o Sócrates que está aqui é apenas o boneco de ventríloco de Platão. Todo mundo já está avisado a lembrar disso. Não é? Está dizendo então aqui Sócrates o seguinte, que se eu me livrar do meu corpo, eu me livro também da enorme a tendência, né, a autoilusão que o meu corpo gera. Porque o meu corpo vê o cachorrinho ali e pensa que o cachorrinho é aquele lá. Não é o meu corpo que percebe quem é de verdade cachorro. Quem percebe a cachorridade é meu intelecto, é a minha mente. Portanto, é uma abstração que a minha mente faz. Mas não é o meu olho que vê isso, não é o meu nariz que sente o cheiro, não é o meu ouvido que ouve um latido. Compreenderam isso? Isso vai ficando mais claro, tá? Eu sei, é bem cheio de coisa isso, mas né, a gente tem toda a resto da vida para estudar Platão. Também tem essa vantagem. Tá? Muito bem. Continuamos, por favor. Ora, a alma pensa melhor quando não tem nada disso perturbá-la. O quê? Os sentidos? Os sentidos não estão mais perturbando a alma. Nem a vista, nem o ouvido, nem dor, nem prazer de espécie alguma, e concentrado ao máximo em si mesmo, dispensa a companhia do corpo, evitando tanto quanto possível qualquer comércio com ele, e esforça-se para aprender a verdade. Sócrates continua a explanação, demonstrando que o corpo, por meio dos sentidos, não consegue ver a essência das coisas. O que é a essência? Cachorridade. No nosso caso, por que nós todos, apesar de sermos diferentes, temos alguma unificação? No que é que nós somos unificados? Na humanidade. Por que, embora todas as cadeiras que há no mundo sejam diferentes entre si,
e há cadeiras de todos os tipos. Por que é que eu as chamo todas de cadeiras? Porque elas têm uma coisa chamada cadeiridade. Toda vez que eu produzo um objeto que tem a cadeiridade, todo mundo o reconhece automaticamente como sendo uma cadeira. Mesmo que sendo uma cadeira de um jeito que ninguém até hoje fez igual. Compreenderam? Bem fácil. Tá? Vamos lá, continuamos. Sócrates continua a explanação, demonstrando que o corpo, por meio dos sentidos, não consegue ver a essência das coisas. E com relação ao seguinte, Cínio, afirmaremos ou não que o justo em si mesmo seja alguma coisa? Afirmaremos, sem dúvida, por Deus. E também o belo em si e o bem? Também. E algum dia já percebesse com os olhos qualquer deles? Nunca. Nunca. O belo em si, nunca. O que os meus olhos percebem é uma mulher bela, uma casa bela, uma paisagem bela, uma poesia bela, o meu ouvido percebe. Mas o belo em si, meus olhos não percebem. Compreenderam isso? Ou seja, o que os meus sentidos conseguem perceber são apenas situações, exemplos, de alguma coisa que participa do belo em si. Por que eu digo que uma certa pessoa é bela? Porque essa pessoa participa num determinado belo, que é, por sua vez, uma essência, que está onde? Está lá junto com a casualidade. Está lá naquele mundo das ideias e das formas, e não está por aqui. Portanto, diz ele, os meus sentidos jamais saberão o que de fato é belo, porque eles só conseguem perceber a beleza que está em alguma coisa. No entanto, essa beleza que está em alguma coisa é apenas uma participação no verdadeiro belo. E esse verdadeiro belo eu só consigo perceber pela minha intelecção, ou seja, ele é só inteligível. Portanto, é a minha alma quem o percebe, e não é o meu olho quem o percebe. Eu só, portanto, saberei como as coisas são de verdade quando eu me livrar da intermediação do corpo, porque o corpo só atrapalha. Estão entendendo isso? Tá? Continuamos, professor. Outro intermédio dando o sentido corpóreo, refiro-me a tudo, grandeza, saúde, força e o que mais for, uma palavra. A essência de tudo que existe conforme a natureza de cada coisa. Não tem aquele acentozinho, né? O computador que botou isso aí, a essência, sem aquele acento gráfico. É por intermédio do corpo que percebemos o que neles é verdadeiro, ou tudo se passará da seguinte maneira. Quem de nós ficar em melhores condições de pensar em si mesmo o mais brevemente possível que se propõe dominar, não é ele que estará mais perto do conhecimento de cada coisa? Ou não? Perfeitamente. O que estiver mais próximo da essência. Esse é que conhecerá mais. E não alcançará semelhante objetivo da maneira mais pura quem se aproximar de cada coisa só com o pensamento, sem arrastar para a reflexão a vista ou qualquer outro sentido, nem associá-los ao raciocínio, porém valendo-se pensamento puro, esforçar-se por aprender a realidade de cada coisa sua maior pureza, apartado, quando possível, da vista e do ouvido, e por assim dizer, de todo o corpo. O ser o corpo. Faltou de perturbação para a alma, impedindo de alcançar a verdade do pensamento, sempre que a ele se associa? Não será assim, desse indivíduo, se houver alguém em tais condições, que alcançará o conhecimento do ser? Tem toda a razão, só. Mas é claro, dentro do modelo platônico, óbvio, né? Ou seja, aquele sujeito que for menos enganado pelos seus sentidos, portanto, que chegar a ter o contato com a coisa em si mesmo, com a essência, portanto, como ela é de verdade, é aquele que terá a melhor visão da realidade. Porque, de acordo com Platão, isso que nós temos aqui, que os sentidos nos contam, é apenas uma tentativa frustrada de nos dizer qual é a realidade. Depois, na República, Platão fará o celebérrimo modelo, né, o exemplo da caverna de Platão, em que Platão descreverá essa mesma situação com a seguinte história mitologicamente. Dirá assim, que o ser humano é um sujeito que fica prisioneiro numa caverna escura, e ele está de tal modo agrilhoado, está de tal modo preso, que ele só consegue enxergar uma certa parede. Atrás dele tem uma fogueira, e as pessoas passam entre a fogueira e a parede, e fazem a projeção na parede de uma imagem. Mas isso que você está vendo com os seus olhos, não é de fato o que está atrás de você. É apenas uma projeção luminosa daquilo que você, uma sombra, né, daquilo que está atrás de você. Portanto, não é possível conhecer o mundo
a partir desta autoilusão, quer dizer, a partir desta incompetência de perceber o mundo. Olha, qual é a solução para o problema? A solução é a seguinte: o sujeito que está ali prisioneiro, que é filósofo, ele consegue se desagrilhoar e foge da caverna. Vai para fora da caverna e vê como as coisas são de verdade. Volta e conta assim: ó pessoal, isso que vocês pensam que é cachorro, não é, é apenas uma sombra do cachorro. O cachorro de verdade é outra coisa. Portanto, de acordo com Platão, a missão do filósofo é justamente ver como as coisas são de fato. Olhar para as essências. O problema de olhar para as essências é que isso não pode ser feito pelo corpo, porque o corpo não é capaz de apreender a essência, o corpo só apreende a imagem, só apreende o fantasma, só apreende a impressão física da essência, mas nunca a própria essência. Estão compreendendo agora como funciona o modelo de Platão? É assim que ele está nos contando. Continuamos, por favor. Por isso tudo continuou. É natural nascer no espírito dos filósofos autênticos certa convicção que os leva a discorrer entre eles mais ou menos os seguintes termos. Há de haver para nós outros um comentário direto. Nós outros filósofos. Quando o raciocínio nos acompanha na pesquisa. Porque enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar o que almejamos. O corpo, a alma e o corpo juntos, a alma está atolada na corrupção do corpo. O corpo está corrompido pelos seus desejos, pelos seus prazeres, pelas suas idiosincrasias. Portanto, o filósofo que está prisioneiro do seu corpo, ou seja, que ainda está vivo, tem a dificuldade enorme de perceber a realidade, a não ser que... E o que queremos, e faremos de uma vez por todas, é a verdade. Portanto, a missão da filosofia é encontrar a verdade. Por isso que chama-se filosofia. É preciso entender que nessa época, pessoal, preciso fazer mais uma interrupção aqui, contar para vocês mais uma coisa fundamental. Quando eu digo para vocês que o projeto platônico é recuperar a identidade entre a polis e o cosmos, eu não disse para vocês, mas direi agora, que o projeto socrático, que antecede o projeto platônico, é parecido, mas é diferente. No que ele é parecido? Porque o projeto socrático, no fundo, se resume ao seguinte: para Sócrates, a missão da sua existência é recuperar a identidade entre a coisa e o logos. Vou repetir, o projeto socrático é voltado para a recuperação da identidade da coisa e do logos. Por que isso é assim? Isso é assim porque, por causa da democracia ateniense, havia uma espécie de inflação de vigaristas intelectuais que eram ou sofistas, ou retóricos, ou erísticos, pessoas que viviam de mercadejar, fazer o mercantilismo da palavra, para obter com esse mercantilismo determinados fins, determinadas consequências concretas. Por exemplo, quando um advogado, nessa época não tinha advogado, chamava-se retórico. Quando um retórico produzia um discurso para um determinado sujeito que estava sendo acusado de um crime, o que ele quer? Ele quer estabelecer os fatos ou ele quer que o seu cliente se salve? Vocês compreendem que o jogo jurídico não é um jogo que busca a verdade. Quem tem que procurar a verdade é o juiz. Porque o juiz olha para duas proposições retóricas e diz assim: bom, numa mão eu tenho aqui a argumentação de um lado, na outra mão eu tenho a argumentação do outro. Por isso que se diz que o modo como o juiz pensa é dialeticamente, porque o juiz precisa considerar essa oposição de ideias. Mas o advogado de acusação, o advogado de defesa, em princípio, não está interessado em buscar verdade nenhuma, porque o que ele quer exclusivamente é que o seu cliente ganhe ou perca aquela ação. Por isso que não tem nenhum sentido, toda vez que há um crime, desses crimes assim muito impactantes aí no Brasil, no dia seguinte de manhã, todo fulano que tem um programa de televisão, começando pela Ana Maria Braga, vai lá e propõe que o tal do criminoso não tenha advogado nenhum. Não, como é que alguém vai ser advogado desse monstro? Sem se dar conta de que, ao fazer isso, você destruiu completamente a ideia de direito. Não há mais direito se você não tem o contraditório.
Mesmo o maior monstro do mundo tem direito a alguém que o represente. Não há justiça sem isso. Esqueça, não há justiça sem uma coisa dessa. Não é? Portanto, o que havia no tempo de Sócrates era uma enorme quantidade de gente que vivia, ganhava dinheiro, quer dizer, era tudo pago, né? De ensinar os outros a tapearem os outros. O sofista faz o quê? O sofista ajuda, né, alguém a aprender como é que você usa as palavras para tapear os outros. O retórico ensina alguém a discursar. O erista ensina a ganhar uma briga em qualquer circunstância. São pessoas que usavam a palavra para não buscar a verdade, mas para buscar uma vantagem concreta. Ora, o que faz Sócrates nesse contexto social único da história da humanidade? Sócrates resolve recuperar a identidade entre o quê? O logos, que é a palavra, é o discurso humano, isso que é logos. Palavra, discurso humano. E o quê? E a coisa que a palavra representa. Ou seja, Sócrates precisa recuperar a identidade entre a verdade da conversa, a verdade da linguagem humana. É isso que ele tenta fazer. Esse é o projeto socrático em última análise. Eu vou repetir. É a recuperação, portanto, de alguma coisa que se perdeu. Do quê? Da identidade. Entre o quê? Entre o logos, que é o discurso humano, e a coisa. Quer dizer, aquilo a que o logos se refere objetivamente. O projeto platônico não é bem assim. O projeto platônico também é uma recuperação de uma identidade. Porém, entre o quê? Entre o cosmos e a polis. Compreenderam essa diferença importante? Portanto, o que está aqui dizendo Sócrates é isso. Ele está nos contando como é o seu projeto. Reparem agora como vai ficar fácil de entender o que está escrito aí. Sócrates ensina que o universo do corpo é muito bom negócio, porque o corpo nos satura com amores, receios, convivência, imaginações de toda espécie e em sem número de banalidades. Eu queria só recordar a vocês, né, que no parágrafo anterior diz assim, Sócrates, e o que queremos, declaremos-lo de uma vez por todas, é a verdade. É este fato, é esta atitude que distingue o filósofo do retórico, do sofista. Só que nessa época era muito difícil fazer essa distinção, porque todo mundo era meio parecido um com o outro. E é por essa razão que o Aristófanes, que era um comediógrafo grego, colocou Sócrates numa peça de teatro chamada As Nuvens, em que Sócrates é apresentado ali como sendo um vigarista, que é contratado por um sujeito chamado Strepsíades para ensinar ao filho desse Strepsíades como faz para ele não pagar suas dívidas. Esse é o enredo da peça As Nuvens. No dia da estreia da peça, Sócrates estava no plenário, estava lá na plateia, e Sócrates levantou-se quando apareceu o seu equivalente no palco para que todos vissem de que estava tratando dele, levando, obviamente, no bom humor aquela situação. Mas Sócrates, no início da apologia, da sua defesa no tribunal, começa dizendo isso. Olha, eu queria dizer o seguinte, que antes do Meleto, do Ânito e do Lico me acusarem, eu já tinha acusadores, que são os comediógrafos, que nunca entenderam bem o que eu fazia, nunca perceberam que eu não era um sofista, mas que eu era um filósofo. E o que distingue o filósofo do sofista é que o filósofo está preocupado com a verdade, mesmo quando a verdade implica num prejuízo muito grande. Enquanto que o sofista e o retórico estão querendo apenas ganhar uma causa. Sócrates fundou a filosofia. Essa é a primeira vez na história que alguém consegue sintetizar isso dessa maneira. Vamos mais um pouquinho para frente? Isa, por favor. Mais ainda, guerras, distensões, batalhas, suscitam exclusivamente o corpo com seus apetites. Outra causa não tem as guerras, senão o amor do dinheiro, dos bens que nos vemos forçados a adquirir por causa do corpo, visto sermos obrigados a servir. Se carecemos devagar para nos dedicarmos à filosofia, a causa é tudo isso que ignoramos. O pior é que mal conseguimos alguma trégua e nos dispomos a refletir sobre determinado ponto. Na mesma hora, o corpo intervém para perturbar-nos em mil modos, causando tumulto, inquietude em nossa investigação, até deixarmos inteiramente incapazes de perceber a verdade. Por outro lado, ensina-nos a experiência que, se quisermos alcançar o conhecimento oculto de alguma coisa, teremos de separar-nos do corpo e considerar apenas com a alma como as coisas são em si mesmas. Somos as condições a que parece em que alcançaremos o que desejamos e do que nos declaramos amorosos, a sabedoria.
isto é, depois dos mortos, conforme nosso argumento indica, nunca enquanto vivemos. Sócrates conclui... Desculpe, no Fedro, então, há uma maravilhosa explicação disso, no Fedro de Platão, do outro diálogo. No Fedro diz assim Platão: a alma humana é uma espécie de carruagem, um carro alado com asas, conduzida por um auriga. Auriga é um condutor. E esse auriga tem 2 cavalos. Esse carro tem 2 cavalos que puxam. E o problema do auriga, que é a alma, o condutor da alma humana, é que um desses 2 cavalos é de grande qualidade genética e um cavalo dócil e obediente. Mas o outro cavalo é um cavalo de má índole, é um cavalo ruim, sem raça, e que não obedece. Portanto, o problema do condutor da alma humana é que nós está o tempo todo tentando conseguir que 2 cavalos que são muito diferentes possam ir para a mesma direção. O cavalo bom quer ir para o céu e o cavalo mau quer ir para a terra, porque lá que tem o mato que ele quer comer. Os deuses não têm esse problema, porque os deuses têm 2 cavalos de raça. Portanto, os deuses podem passear pelos céus o tempo todo, com as suas comitivas de deuses, todos os dias, os 2 olímpicos, exceto a Vestal, exceto a Héstia. A Héstia nunca sai de casa porque ela é deusa do lar. Então, os outros 11 deuses que não têm esse compromisso, saem de casa e vão passear as regiões transurânicas, ou seja, além do céu, onde irão então fazer o quê? Irão então fazer a admiração, fazer então a contemplação das verdades eternas, que são as essências. Essas essências que Sócrates aqui diz só podem ser atingidas com a morte. E o problema da carruagem dos deuses é nenhum, porque elas vão para onde eles querem. Mas o condutor humano, da carruagem humana, não consegue controlar os cavalos. De modo que, quando de vez em quando ele consegue algum controle, a carruagem mal entrevê um pouquinho da paisagem onde estão as verdades eternas, chama-se planície das verdades, e fica lá naquela região transurânica, além do céu. E é por isso que a gente mal sabe como as coisas são, porque nós mal pudemos bater um olho assim, porque a hora que a gente foi fixar a vista, os cavalos começaram a brigar novamente entre si, e não foi possível continuar naquele mesmo trajeto. Pior do que isso, as carruagens humanas estão sempre batendo umas contra as outras, e por causa disso elas caem na terra, e caindo na terra elas perdem as asas. E nós então entramos nos corpos humanos. E é assim que nós nos tornamos seres humanos, as nossas almas que antes passeavam pelo céu, agora estão aqui na terra prisioneiras dos nossos corpos humanos. A nossa profissão aqui na terra dependerá essencialmente de quanto é que nós conseguimos ver daquilo que está lá na planície das verdades. Aqueles que viram muito se transformarão em filósofos. E o sujeito que menos viu é o tirano. O político tirano é aquele sujeito que é político tirano porque mal conseguiu ter uma ideia de como eram as verdades eternas. Só que, como todo mundo viu um pouquinho, e o nosso sentido mais poderoso é a visão, toda vez que nós, seres humanos, vemos alguma coisa bela, seja uma mulher, seja um automóvel, seja uma sinfonia, o que for, nós nos lembramos de que vimos um pouquinho da beleza, que é aquela beleza que estava lá no mundo transurânico e que nós ainda conseguimos, a fim de relance, ver. Quando a nossa alma percebe, por meio do estímulo da beleza, essa beleza material, da qual que compartilha daquela beleza, quando ela consegue ver isso, as nossas asas começam a querer sair de novo pelas nossas costas, e começam a coçar, e começam a fazer um esforço de renascer, e aí, dependendo de como nós tenhamos conduzido a nossa vida, nós podemos voltar a voar pelas imensidões dos céus transurânicos e podemos então voltar a conviver com as verdades verdadeiras, aquelas que estão nesse mundo transcendente, que não estão no mundo material. Isso obviamente que não é isso que está propondo, porque continuamos sendo humanos, né? Por isso que contei essa segunda história do Fedro. Fedro é outro diálogo que não o Fedro, né? Fedro é outro diálogo. Porque o que acontece, o que é o filósofo, na verdade? O filósofo é aquele sujeito
que tem uma ligação permanente com o mundo transcendente. Ou seja, é o sujeito que conseguiu fugir da caverna e vai fora da caverna e conta para os outros que ficaram como é o mundo. Não é? É isso? Agora, o que ele está aqui falando é, em termos teóricos, que a falta do corpo que irá acontecer com Sócrates não implicará em nenhum prejuízo de verdade, porque aí, estando sem o seu corpo, portanto, não estando mais caído sobre a superfície da Terra, a sua alma poderá voar com liberdade. E é isso que ele imagina que vai fazer. Ou seja, ele está aqui tentando demonstrar por que é que para um filósofo não é tão ruim assim a ideia de morrer, de perder o seu corpo. Está claro isso, pessoal? Vamos lá, então. Continuamos. Sócrates conclui que, enquanto vivemos, a única maneira de ficarmos mais perto do pensamento é abstermos o mais possível da companhia do corpo e de qualquer comunicação com ele, salvo o estritamente necessário, sem nos deixarmos saturados de sua natureza, nem permitir que nos macule, até que a divindade nos venha libertar. Ou seja, até que a morte apareça. Libertação da divindade é a morte. Sócrates citou o tema da iminência de sua morte. Por conseguinte, companheiro, se tudo isso estiver certo, há muita esperança de que somente no ponto em que me encontro, e mais de tempo algum, é que alguém poderá alcançar o que durante a vida constitui nosso único objetivo. Por isso, a viagem que me foi agora embora deve ser iniciada com uma boa esperança, o que se dará também com quantos tiverem certeza de estar equamente preparadas e, de algum modo, pura. E o que denominamos morte, não será a libertação da alma e seu apartamento do corpo? Sem dúvida. E essa preparação, como dissemos, os que mais se esforçam por alcançá-lo e os únicos a consegui-la não são os que se dedicam verdadeiramente à filosofia, que não consiste toda a atividade dos filósofos na libertação da alma e na sua preparação do corpo? Exato. Sendo assim, como disse no começo, não seria ridículo preparar-se alguém a vida inteira para viver o mais perto possível da morte e revocar no instante em que ela chega? No caso dele, né? Está todo mundo indignado que ele não está revocado. Vai ser morto dali a algumas horas e ele não está ligando para isso. Né? Então diz, olha, não seria ridículo eu, depois que passei a minha vida inteira me livrando do apego ao corpo, agora que vai acontecer, ficar aqui chateado com isso? Pois eu vou agora para a Ilha dos Bem-Aventurados, eu vou visitar as planícies da verdade, eu não estando mais prisioneiro dos meus sentidos, eu vou ser capaz finalmente de entender o que as essências são. Eu sou o sujeito mais feliz do mundo, diz Sócrates para os seus companheiros aqui. Para Sócrates, portanto, os que praticam a filosofia são os que menos temor revelam a ideia de morte. Pela mesma razão, o homem que tem a voz de instante de morrer demonstra que não é amante da sabedoria, mas amante do corpo e possivelmente amante do dinheiro e da fama. O indiferente à morte também estaria a chave da coragem e da temperança. Ao concluir, Sócrates organiza seu pequeno plenário. O vulgo não me dará crédito, porém, se a minha defesa vos parecer mais convincente do que os meus juízes e experiências, é tudo o que posso desejar. Uma piadinha, né? Faz uma piada, olha, está vendo? Então espero que eu tenha sido mais eficaz juridicamente do que fui com os meus juízes de Atenas. Sérios e conformados, que só um debate, alegando que no que toca a alma, dificilmente os homens poderão acreditar que, uma vez separada do corpo, venha ela subsistir em alguma parte, por destruir-se e desaparecer no mesmo dia em que o homem foi diferente. Esses Cébes e os Símias são os dois que estão contrários e estão discutindo o assunto com Sócrates. O engraçado nessa história aqui é que esse é o único diálogo de Platão em que você tem personagens que produzem mais dialética do que o próprio Sócrates. De modo geral, é o Sócrates quem faz essas contestações. Mas nesse diálogo aqui, especial, Símias e Cébes estão o tempo todo apondo restrições. E a restrição que eles têm é essa aqui. Eles são capazes até de aceitar que a alma pré-exista ao nascimento. Mas eles não conseguem imaginar que a alma pode continuar viva depois da morte. E por várias razões que o Sócrates terá que debater com eles. Mas sobretudo porque eles acham que a alma é uma espécie de harmonia do corpo. Quer dizer, como se o corpo, né, por meio dos seus ingredientes físicos, produzisse uma sintonia entre essas coisas todas, que é a alma. Ora, se o corpo morre, necessariamente essa harmonia tem que desaparecer em seguida. E essa é a argumentação de Símias e Cébes contra a hipótese de que a alma é imortal. Porque, reparem, pessoal, olha só uma coisa aqui importante. Todo esse discurso de Sócrates, de que é melhor estar morto do que vivo,
só continua válido se a alma for imortal. É uma. Porque se a alma não é imortal, aí você tem que lamentar aqueles sopros que você não tomou, né? Aquelas barras que você não fez. Não é? Portanto, vocês reparem que aqui há uma proximidade medonha com o cristianismo. Eu sempre digo que para você transformar Platão em cristianismo, demora 3 linhas, que é assim. Diz Platão assim: a verdade está no mundo das formas, das ideias. Aí você pergunta assim: e onde está o mundo das formas e das ideias? Resposta: na mente de Deus. Pronto. O platonismo virou cristianismo automaticamente. É por isso que quando vem o cristianismo, a primeira corrente filosófica que o cristianismo incorpora, por via Santo Agostinho, por exemplo, é o platonismo. Toda a filosofia de Santo Agostinho é platônica. Por quê? Porque o cristianismo e o platonismo estão tão próximos um do outro que não há áreas de conflito significativo, nenhuma delas. E é o que também ele está dizendo aqui, tá? Está nos contando isso. No próprio instante em que se separa do corpo e dele sai, desfaz-se como sopro ou fumaça, evolui, deixando em consequência de existir em qualquer parte. Está falando de Eusébios, né? Lembre-se, né? Eusébios dizendo que acha um absurdo alguém afirmar que a alma continua viva após a morte do corpo. Porque se ela se recolhesse ao muro de si mesma, isso dos males que é pouco numerar, haveria grande dor de esperança de ser verdade e só. Mas o fato é que se faz um mistério de não pequeno poder de persuasão e de muitos argumentos para demonstrar que a alma subsiste depois da morte do homem, que conserva algumas utilidades do pensamento. Entenderam que malcriação? Então são esses dois tebanos falando isso todo o tempo. Vão o tempo todo estar contestando o que Sócrates diz, mostrando que é impossível que a alma possa se desvincular do corpo. Quer dizer, se o corpo morre, a alma obrigatoriamente também tem de morrer. Essa objeção faz Sócrates entrar na teoria da vida da alma após a morte, evocando a antiga tradição que afirma que os vivos brotarem dos mortos, sejam homens, sejam animais, sejam plantas. Toda vez que ele fala em antiga tradição, está falando de pitagorismo e orfismo. São as antigas tradições de que Sócrates foi ensinado naqueles 10 anos em que ele passou viajando entre a morte de Sócrates, Platão, né, e a fundação da academia. Esses 10 anos, Platão compreendeu, né, aprendeu tudo que ele sabe sobre pitagorismo. Para deixar a questão mais fácil de entender, observou: não se limita a considerá-la com relação aos homens, porém estende ao convite dos animais e das plantas, uma palavra, a tudo que nasce. Assim dizemos que cada coisa não se origina exclusivamente do seu contrário, o que quer que se verifique essa relação, tal como no caso do belo, que tem como contrário o feio, do justo e do injusto, e mil outros exemplos que se poderiam enumerar. Então, cuidado, hein, pessoal, olha só. Esse é o primeiro argumento de Sócrates nesse diálogo em favor da imortalidade da alma. Dizendo assim, olha, tem que ser imortal a alma. Por quê? Porque as coisas todas se originam dos seus contrários. Agora, cuidado, porque nem tudo tem contrário. Por exemplo, pega aqui o nosso colega Fernando. Tem alguma coisa que possa ser o contrário do Fernando? Não tem. Por quê? Porque o Fernando é uma substância, uma ousia. E substâncias não tem contrários. O que é o contrário de corpo? Qual é o contrário de cancela? Qual é o contrário de ônibus? Qual é o contrário de estação tubo? Não tem. Por quê? Porque essas coisas todas são ousias, são substâncias, logo não tem contrários. O que é que tem contrário? São os atributos que as ousias têm. Então, por exemplo, eu tenho um cavalo. Então o cavalo pode estar cansado ou descansado. O cavalo está cansado, o contrário é descansado. Como cansado ou descansado é um atributo do cavalo, embora cavalo em si não tenha contrário, o atributo quanto à sua, digamos, predisposição e saúde ocasional pode ser analisado por contrários. Compreenderam isso? O que está dizendo é que é da concepção dessas tradições antigas dizer que tudo nasce dos contrários. Se você está cansado, você só pode estar cansado se você estava descansado antes, porque a noção de cansado ela existe em contraste com aquela de descansado. Não é? A gente só pode ser velho se a gente já foi jovem um dia, porque a velhice só se justifica como um contrário de juventude. Compreenderam? Portanto, de onde é que vem a velhice? Vem da juventude.
Nesse sentido é que a velhice decorre da juventude. Compreenderam isso? Muito bem, agora ele vai explicar que, por causa disso, é que a alma tem que ser imortal. Não há modo dela não ser. Primeiro argumento. Não é um argumento muito bom. É um argumento, digamos, de qualidade mediana. Mas é um pouco de emoção. Já tem uma certa emoção nesse elemento. Não é o melhor de todos os argumentos que há no livro, não. Tá? Então, vamos lá, vamos ver. Investiguemos, então, se é forçoso que tudo que tem algum contrário, de nada mais possa originar-se a não ser desse mesmo contrário. Por exemplo, para ficar grande alguma coisa, é preciso que antes fosse pequena, sem o que não poderia aumentar. Certo. Para diminuir, não é preciso ser maior, mas para depois vir a ficar pequena? Exatamente. Assim, do mais forte nasce o mais fraco, e do moroso o rápido. Sem dúvida. Então, se alguma coisa piora, é porque antes era melhor. Como terá sido antes injusto para poder tornar-se justo? Como não? E agora, na própria posição universal, haver dois processos de nascimento, o que vai de um contrário para o outro, e o de sentido inverso, de último para aquele? Entre a coisa maior e a menor, há crescimento e diminuição. Razão por que dizemos que uma delas cresce e a outra diminui. Se vai da menor para maior, então esse processo chama-se aumento. E se vai da maior para menor, chama-se diminuição. Ou seja, como for, é um contrário que gera o outro. Isso é velho. Isso aí é a concepção pitagórica do mundo. Não é a ideia de que os contrários, aí os pitagóricos têm uma lista, que vocês conseguem aí facilmente na internet. Aliás, eu tenho também aí num esquema esotérico desse aí, e tem a lista dos contrários, que são os contrários formadores estudantes do mundo. Os pitagóricos criaram, então, uma lista básica que estabelece como o mundo é feito. Quer dizer, o mundo é feito por uma composição de contrários. Essa é, digamos, o eixo estruturante da realidade segundo os pitagóricos. Isso que ele está falando aqui é pitagorismo puro. É o Sócrates que está falando? Não. Quem está falando é o Platão. Sócrates tem alguma coisa a ver com isso? De jeito nenhum. Só gostaria de estar examinando se a pessoa sabe do que está falando. Quem está falando aqui é Platão, exclusivamente. Portanto, esse é um diálogo platônico. E não é um diálogo platônico socrático. Compreenderam, né? Muito bem, continuamos. É certo. Mas o mesmo para a combinação e a decomposição, o resfriamento e o aquecimento, e para as demais oposições do mesmo tipo. E embora nem sempre tenhamos para todas elas a designação apropriada, é forçoso nesses casos ser idêntico ao processo, de forma que cada coisa cresce à custa de outra, sendo recíproca a geração entre elas. Segundo esse raciocínio, o que está morto provém dos homens e tudo vive em vida. Sócrates conduz tese ao conclusão necessária. O que faremos então? Não atribuiremos a esse processo de geração seu contrário, ou admitiremos que nesse ponto a natureza é manca? Não será preciso aceitarmos o processo gerador oposto de morrer? Sem dúvida nenhuma. Qual? Reviver. Pronto, e reviver aqui não é à toa, porque aqui Platão precisa necessariamente da hipótese da reencarnação para poder continuar pensando. Quer dizer, a tese platônica só vai poder ser mantida se ele puder estabelecer a tese da reencarnação. Por quê? Porque se a alma sai do corpo que morreu e ela precisa voltar para um outro corpo, então esse movimento chama-se reencarnação. Logo, a reencarnação platônica, do modo como é explicado em Platão, é uma espécie de reencarnação filosófica. Ela decorre de uma necessidade lógica e não é uma reencarnação conceitual como é a reencarnação espiritista, por exemplo. Porque a reencarnação espiritista tem uma espécie de justificativa moral. Você tem que reencarnar para deixar de ser mal, entendeu? Aprender a não ser um sujeito chato, tal, na próxima encarnação. Mas o processo de reencarnação platônico não é um processo de justificativa moral, é um processo exigido pela própria lógica da alma imortal. Não é possível haver alma imortal se não haja reencarnação. Vai ficar claro em seguida se a gente continuar lendo. Vamos lá, terminar isso. Logo, se reviver é um fato, terá de ser uma geração do sentido dos mortos para os vivos, a revivência. É o nome da operação. Revivência seria, digamos, o ato, né, o processo, que tudo seria. Perfeitamente. Desse modo, ficamos também de acordo que tanto os vivos provêm dos mortos, como os mortos dos vivos.
Sendo assim, quer parecer que apresentamos um argumento bastante forte para afirmar que a análise dos mortos não necessariamente está em alguma parte, e eu que volto a dizer. Logo, a argumentação de Símias e Cebes contra a imortalidade da alma não confere, porque eles acham que com a morte do corpo, a alma desaparece automaticamente. Está aqui Platão dando a primeira argumentação contrária a essa tese, dizendo que pela regra que estabelece que as coisas vêm dos seus contrários, é necessário, então, portanto, que para que a alma possa se instalar em alguém, ela tenha que ter vindo de outro lugar. Logo, ela tem que estar viva antes. E ela tem que existir em algum momento. Portanto, ela não pode morrer depois que sai do corpo. Esse é o argumento de Platão. Continuamos. A meu parecer, Sócrates, é a conclusão forçosa de tudo que admitimos até aqui. Sócrates também insiste na necessidade dessa compensação de contrários, porque se não fosse assim, tudo acabaria de uma forma única e ficaria num só estado, cessando por isso mesmo a geração. Desse modo, quem dorme dormiria para sempre com o Eudimião da fábula. Eudimião, um pastor coríntico muito belo, que com a festa das justas no Olimpo, foi expulso de lá e condenado ao sono perpétuo sobre o Átimo, montanha idade menor, por ter defendido o amor de Hera. Cantou a dona da casa. Né? Cantou a mulher de Zeus. Não é só a dona de casa, cantou a mulher de Zeus. Por isso é que foi condenado a dormir para sempre. Ou seja, se você a vigília e o sono são contrários entre si. Eles têm que necessariamente um vem do outro. Por que eu estou dormindo? Porque antes eu estava em vigília. Por que eu estou agora em vigília? Porque antes estava dormindo. Não há modo de você não estabelecer a necessidade dessa posição. Diz então Platão, portanto, necessariamente é necessário que haja uma vida. A alma não pode ir embora, desaparecer, porque se as almas todas sumissem, o que aconteceria com o estoque delas? Iria desaparecer. Seria como uma empresa de trens que manda todos os trens para certo destino e nunca os traz de volta, de modo que os trens iam todos ficar encalhados lá na outra ponta. Não seria uma boa ideia logística, né? Fazer uma coisa dessa. É isso. Todos os aviões vão todos para Viracopos e ficam lá. Nunca mais nenhum sai de lá. Não dá certo. Né? Mais um pouquinho, pessoal? Cérbis e Símias conversam sobre a explicação que Sócrates dá ao conhecimento como reminiscência. Seria outra prova da pré-existência da alma. A segunda prova. Mas para a gente poder entender essa prova, vocês precisam, essa é uma prova muito, muito complexa, vocês precisam tomar um lanche antes, senão vocês não vão ser capazes de entender essa prova. Né? Vamos lá. Muito boa. É da alma. E essa primeira argumentação é uma argumentação pitagórica, que é a ideia de que tudo vem do seu oposto. Se tudo vem do seu oposto, necessariamente a alma, para poder estar encarnada, tem que estar desencarnada em algum momento. Ora, se ela está desencarnada é porque o corpo morreu e a alma sobrou. E a alma não morreu junto. Por essa razão, é que para que essa teoria de Platão dê certo, é obrigatória a hipótese da reencarnação. No sentido platônico, que não é exatamente o sentido kardecista da palavra. Não é, portanto, tomem cuidado com isso, porque esses conceitos às vezes são diferentes uns dos outros. E agora então, Sócrates vai nos dar uma segunda explicação sobre uma segunda argumentação pela qual se pode comprovar a imortalidade da alma. Estamos prontos? Podemos começar? Eu vou começar lendo enquanto a Clarinha vai chegando ali. Página 8, pessoal. Ou 9, né? 9. Então pronto, chegou a Clarinha. Vamos lá. O Símias vai falar então. Porém, Cérbis, para falar sobre isso, havia minha memória, mas não me lembro agora de quais sejam. Veja que retórica bacana, né? Quer dizer, o homem é um escritor, né? Diz assim, olha, agora eu vou dizer a segunda prova, que a segunda prova está baseada na ideia de que aprender é lembrar. O diálogo platônico que lida com esse assunto, aprender a lembrar, é o diálogo chamado Mênon. Mênon foi já estudado aqui por nós, não sei se vocês lembram quem estava aí, em que Sócrates pede para chamar um escravo analfabeto, que nunca estudou, e faz perguntas a esse escravo, de tal modo que ele acaba concluindo de uma opção de coisas muito importantes em termos de geometria, sem ter tido nenhuma espécie de educação. Portanto,
Sócrates, no final do Mênon, diz para o Mênon, que é o seu interlocutor no diálogo Mênon, que está provado que isso que nós chamamos de aprender, não é aprender de verdade, nós só lembramos daquilo que nós já sabíamos. Por que nós lembramos? Vocês estão cansadíssimos de saber isso, a essa altura da nossa noite aqui hoje. Porque vocês já sabem que como as nossas almas frequentaram a planície das verdades, então o que elas viram lá, elas lembrarão depois, mais tarde. Ou seja, quando eu aprendo alguma coisa, eu não estou aprendendo, estou lembrando aquilo que eu já vi. Mas eu vi quando? Quando a minha alma não estava dentro do meu corpo. Quando a minha alma voava por aí alada, olhando para as verdades e para as coisas de fato como elas são. Como todas as nossas almas já estiveram, portanto, nesse mundo, que é o mundo das verdades, que é o mundo onde as coisas de fato são, portanto, é assim que nós nos lembramos. Nós não aprendemos nada, nós só lembramos o que nós já sabíamos. E essa descrição está no diálogo Mênon de Platão. Aí, continuamos? Vamos lá então? Bastará uma, no Pentíssimo. Interrogando-se os homens, se as perguntas forem bem conduzidas, elas darão de si mesmos respostas acertadas, e de que não seriam capazes se já não possuíssem o conhecimento e a razão reta. Depois disso, se pusermos diante de figuras geométricas ou coisas do mesmo gênero, ficará demonstrada a saciedade de tudo realmente se passa desse modo. Essa afirmação é demonstrada no diálogo Mênon. É como se Platão estivesse fazendo aqui dentro uma coisa propositada, né? Ele escreveu esse trechinho desse jeito como escreveu, justamente para lembrar que o Mênon também existe, o diálogo Mênon também existe. É exatamente o que está no Mênon, está escrito aqui, nesse trechinho aqui. Continuamos. Sócrates intervém para apoiar a sua tese da reminiscência. E não poderíamos declarar-nos também de acordo a respeito de mais outro ponto, que o conhecimento alcançado em certas condições tem o nome de reminiscência? Refiro-me ao seguinte: quando alguém vê ou ouve alguma coisa, ou a percebe de outra maneira, e não apenas adquire conhecimento dessa coisa, como lhe ocorre a ideia de outra que não é objeto do mesmo conhecimento, porém de outro, não teremos o direito de dizer que essa pessoa se recordou do que lhe veio ao pensamento? Considere, então, isso tudo não se passa desse modo. Afirmamos que há alguma coisa que damos nome de igual. Não imagino a hipótese de um pedaço de pau ser igual a outro, nem com pedra a outra pedra, nem nada semelhante. Refiro-me ao que se acha acima de tudo isso, a igualdade em si. Diremos que existe ou que não existe? Quando eu digo que duas pedras são iguais, eu só consigo dizer que duas pedras são iguais, dois automóveis são iguais. Quando é que eu consigo afirmar que dois automóveis são iguais? Quando eu conheço o conceito de igualdade. Mas o conceito de igualdade o que é? É uma essência. As coisas que são iguais, elas são iguais porque elas participam na essência da igualdade. Mas as coisas que são iguais também são desiguais. Por exemplo, eu pego dois pedaços de pau. Um é mais comprido do que o outro. Ambos são pau, porque ambos têm um negócio chamado paulidade. Mas óbvio, tá? Platonismo puro. Ambos são pau, porque ambos têm um negócio chamado paulidade. Mas ao mesmo tempo, eles não são exatamente iguais. Porque também há uma coisa que eles participam, que é a desigualdade. Ou seja, dois pedaços de pau são iguais por um lado e são desiguais por outro. Quer dizer que essas duas coisas, os dois pedaços de pau, participam tanto da igualdade quanto da desigualdade. Compreenderam? Por que nós todos aqui não temos a mesma cara? Não temos a mesma aparência física? Porque nós participamos da desigualdade. Mas essa participação da desigualdade não nos transforma em pessoas desiguais completamente. Portanto, há alguma coisa chamada humanidade, que é o que nos unifica, que continua sendo igual. Eu só consigo saber o que é igual e o que é desigual se eu tiver os conceitos da essência da igualdade e da essência da desigualdade. Por isso que não é possível ninguém saber nada se você não tiver uma ideia das essências. É isso que Platão está aqui nos contando. A maravilha. E que também saberemos o que seja? Sem dúvida. De onde fomos buscar esse conhecimento? Não foi naquilo que nos referimos há pouco, na vista de um pau, de uma pedra e de outras coisas iguais, que nos surgiu a ideia de igualdade, que difere delas? Ou não te parece diferir? Considera também o seguinte: por vezes, a mesma pedra ou o mesmo leime, sem se justificarem, não se prefiguram ora iguais, ora desiguais? Sem dúvida. Então, o igual se apresentou alguma vez como desigual e a igualdade como desigualdade?
Lucas, Sócrates. Não, aí não, né? Quer dizer, eu posso dizer o seguinte, que dois pedaços de pau são iguais porque ambos têm paulidade. E eu posso dizer que eles são desiguais porque um é mais comprido que o outro. Mas eu não posso dizer que o igual e o desigual são a mesma coisa, porque aí eu estou me contradizendo. Então isso não pode ser. É isso que ele está dizendo. Ou seja, as essências são incompatíveis uma com a outra. A hora que uma aparece, a outra tem que sair pela porta dos fundos. Eu não posso ter alguma coisa que seja ao mesmo tempo igual e desigual sobre o mesmo aspecto. Agora, eu posso ter uma coisa que é igual ou desigual em aspectos diferentes, simultaneamente, mas nunca no mesmo aspecto. Eu não posso dizer que eu sou eu e eu não sou eu. Isso eu não posso falar. Eu posso dizer que eu sou economista e posso dizer que eu sou curitibano. Eu estou falando de duas coisas diferentes, mas estou falando de duas coisas diferentes que são compossíveis. Ou seja, eu posso aceitar a existência dessas duas coisas ao mesmo tempo. Conceito de compossibilidade de Leibniz, um dos maiores filósofos da história humana. Não é? Agora, o que não é compossível é eu dizer assim, eu sou homem e eu sou mulher. Isso não posso dizer. Simbolicamente apenas. Né? Muito bem. Continuamos, vamos lá. Depois das 11, né? Depois da meia-noite. Tá. Vamos lá então. Por conseguinte, não são a mesma coisa esses objetos iguais e a igualdade em si. De jeito nenhum, só. Não obstante, foi desses iguais, diferentes da igualdade, que conceberam que se adquirisse o conhecimento dessa última. Está muito certo que afirmar, que pode ser semelhante àqueles ou dessemelhantes? Que pode ser semelhante àqueles ou dessemelhantes, perfeitamente. Isso, aliás, é indiferente, desde que a vista de um objeto dentro do outro, seja ou não semelhante ao primeiro, necessariamente o que se dá nesse caso é reminiscência, perfeitamente. O filósofo explica que a reminiscência tanto provém dos semelhantes como dos dessemelhantes. Explica. É preciso, portanto, que tenhamos conhecido a igualdade antes, tá? Antes do tempo em que, vendo pela primeira vez objetos iguais, observamos que todos eles se esforçavam por alcançá-lo, porém ele era inferior. Olha só, aqui tem um platonismo no seu momento mais resumido aqui durante a nossa tarde hoje. Para que eu possa saber o que é igualdade, eu tenho que ter visto a igualdade, o conceito a essência de igualdade, antes de eu me defrontar com alguma coisa concreta que eu digo que é igual a outra. Portanto, a minha alma tem que obrigatoriamente ter estado fora do meu corpo antes de eu nascer. E ela não pode ter nascido comigo. Agora, com isso, os símias e os cérebros concordam, que eles estão de acordo em que a alma possa sobreviver à morte. Mas que a alma esteja lá desde antes do início, e com isso eles já concordaram várias vezes. Não é? Compreenderam isso? Ou seja, o que é a igualdade, diz aqui o Platão? A igualdade nas coisas concretas é apenas uma tentativa de imitar a igualdade ideal, aquela igualdade que é o modelo de igualdade que está lá naquele mundo, naquela existência de modelos, naquela existência do mundo das ideias ou formas, tanto faz, como queiram chamar. Logo, tudo aquilo que os nossos sentidos percebem, nada mais são do que tentativas fracassadas de copiar aquilo que está naquele mundo ideal. Então é por isso que na República, Platão trata muito mal os artistas, porque ele acha que um sujeito que pinta uma árvore, o que pinta uma árvore? É o falsário em segundo grau, porque a árvore viva que está ali fora, você pode abraçar, ela já é uma cópia mal feita da essência de árvore. A arboridade estaria apenas como participação, porque a arboridade não pode ser vista, não pode ser abraçada e não pode ser fotografada. Se tem uma árvore real e concreta, ela já é uma tentativa insuficiente de fazer a arboridade. Ora, aí vem um sujeito e pinta então uma cópia, faz uma imitação da árvore. Para Platão, os artistas são todos os vigaristas, porque estão tentando fazer em segundo grau aquilo que já em primeiro grau é uma mera imitação mal feita do quê? Da essência chamada arboridade, que não pode ser reproduzida concretamente em nenhuma árvore particular. E que só pode ser compreendido como potência de imaginação, ou seja, só pode ser compreendido como intuição. Não pode ser sentido, não pode ser compreendido pelos sentidos. Compreenderam isso?
que é platonismo? Continuamos. De qualquer forma, é por meio dos sentidos que observamos tenderem para a igualdade em si todas as coisas percebidas como iguais, porém sem jamais alcançar. Nunca alcançar, por quê? Porque é impossível chegar à igualdade. A igualdade é a essência, ela não pode estar em coisa nenhuma realmente. Como que diremos? Logo, antes de começarmos a ver, a ouvir ou a empregar os demais sentidos, já devemos ter adquirido em alguma parte o conhecimento do que seja a igualdade em si, para focarmos em condições de relacionar com ela as igualdades que os sentidos nos dão a conhecer e afirmar que estas se esforçam para alcançá-lo, porém de seu exterior. Logo, se adquirirmos antes do nascimento e nascermos com ele, é porque conhecemos antes do nascimento e ao nascer tanto o igual, o maior e o menor, como as demais noções da mesma natureza. Portanto, é válido nosso argumento para a igualdade como para o belo em si mesmo e o bem em si mesmo, a justiça, a piedade e tudo mais. Como disse, aqui pusemos a marca de o próprio que é. Aqui nas perguntas que formulamos, como nossos corpos representados. O próprio que é, ou seja, o que a coisa é em si. Né? O próprio que é significa o que a coisa é em si. A beleza em si. Né? Essa beleza em si é a beleza que, no fundo, eu não consigo enxergar nas coisas belas aqui embaixo. Agora, as coisas belas aqui embaixo podem fazer com que as minhas asas voltem a crescer, porque, afinal de contas, quando você ouve uma peça maravilhosa de música, por exemplo, é como se você, de fato, tendesse, né, a sair desse mundo e ir para a beleza propriamente dita. Não é? E essa beleza material concreta que está nas coisas que participam da beleza, mas não são a beleza, elas me motivam a sair desse grau de sensível e ir para o grau de inteligível, que é encontrar a beleza como tal. Diz o Platão que só se faz isso sem o corpo, porque o corpo estará sempre me enganando e me produzindo em mim determinadas limitações que eu nunca conseguirei. Só a inteligência pura é que é capaz de produzir a compreensão por via intuitiva do que seja a beleza. Há um diálogo de Platão chamado Crátilo, em que se discute se as coisas, os nomes das coisas dizem o que elas são. E nesse diálogo, um diálogo muito interessante, no final Sócrates conclui que nós só sabemos que as coisas são por intuição. Quer dizer, não são as palavras que nos contam que as coisas são. Nós precisamos da intuição intelectual para saber o que as coisas são. Esse é o assunto de Crátilo, que é um outro diálogo de Platão. Continuamos, vamos lá. Se, a esse modo, adquirimos necessariamente antes de nascer o conhecimento de tudo isso. Se, em verdade, segundo Deus, antes de nascer já tínhamos tal conhecimento e o perdemos ao nascer, e depois, aplicando nossos sentidos a esses objetos, voltamos a adquirir o conhecimento que já possuíamos no tempo anterior, o que denominamos aprender não será a recuperação de um conhecimento muito nosso? E não estaremos empregando a expressão correta se dermos a esse processo nome de reminiscência? Perfeitamente. Pois já se nos revelou como possível, ao percebermos alguma coisa, pela vista, pelo ouvido ou por qualquer outro sentido, pensar em outras de que nos havíamos esquecido. Mas que se associa com de meias por parecer-se com elas e por nos ser dessemelhante. Desse modo, como disse, uma de duas deve ser, por força. Ou nascemos com tal conhecimento que conservamos durante toda a vida, ou então as pessoas das quais dizemos que aprendem posteriormente, o que fazem é recordar, vindo a ser o conhecimento que vivencia. Esse é o assunto do Mênon, né? Novamente insistindo. O diálogo Mênon de Platão é que discute isso. Sócrates conduz o seu interlocutor para necessárias as conclusões. Logo, Símeon, as almas existem antes de assumirem a forma humana, separadas dos corpos e possuírem sentimentos. Com isso eles concordam. O Símeon e Febres concordam com isso, de que a alma veio antes do corpo, existia antes da vida no corpo. O que eles não concordam é que a alma continue viva depois que o corpo morre. Continuam implicando com esse assunto, os dois aqui. Reparem só. Mas a dupla não se dá por vencida. Porém, Sócrates, que ela continue a existir depois da nossa morte, é o que não me parece suficientemente demonstrado, pois ainda está de pé a opinião de culpa que deve se referir ao corpo. Quem sabe se no instante preciso em que o homem morre, a alma se dispersa, sendo esse justamente o seu fim? Que impede, de fato, que ela nasça altura e se constitui de outros elementos e exista antes de alcançar o corpo humano? Mas depois de entrar no corpo, quando tiver que separar-se dele, também acaba de uma vez e venha destruir-se? Aqui, dentro dessa argumentação, uma terrível resistência à morte, né?
Não sei se vocês percebem isso, né? Quer dizer, há uma dificuldade enorme de aceitação da morte nesse negócio aqui. Bom, mas vamos lá. Quer dizer, por enquanto, a postura dessa dupla tebana é nihilista. Acho que a alma morre com a morte física. Falar-se bem, parece que já foi demonstrado metade do que era mistério, a saber, que nossa alma existe antes de nascermos. Ainda falta provar para conseguir que depois de morrermos ela não existirá menos do que antes do nascimento. Só assim ficará completa a demonstração. Sócrates repara que as almas necessariamente têm que sobreviver depois da morte, porque, para poderem começar a vida e existirem, precisam estar antes vivas em algum lugar. Não será forçoso que continuem a existir depois da morte para renascerem? No entanto, Sócrates consegue que com certas coisas é natural esse processo de dispersão. As coisas compostas se dispersariam nos elementos originais. As almas não estão nesse grupo, porque são simples. Sempre se mantêm no mesmo estado e nunca se alteram. Ou seja, a alma não é um composto, a alma é uma coisa simples. Portanto, por causa disso, é que ela não sofre a mesma degeneração que a morte impõe aquilo que é composto. Elas continuariam vivas. Né? Continuamos. Com relação à multiplicidade das coisas belas, homens, cavalos, vestes, tudo mais da mesma natureza, que ou são iguais ou belos e recebem a própria designação daquelas qualidades, consideram-se sempre idênticas? Ou, diferentemente das essências, não são jamais idênticas, nem com relação às outras, nem, por assim dizer, consigo mesmo? Todos os cavalos que existem não são idênticos à essência. Eles são todos tentativas de fazer a essência, participam da essência. Não é? Portanto, se não são iguais à essência, eles são perecíveis. Mas as essências não. Repare. Isso, justamente, Sócrates, é o que se observa. Nunca se conservam as mesmas. E não é certo também que todas essas coisas se podem ver e tocar ou perceber por intermédio de qualquer outro sentido, ao passo que as essências que se conservam sempre iguais a si mesmas só podem ser aprendidas por um raciocínio, por serem todas elas invisíveis e estarem fora do alcance da visão? O que diz é pura verdade. A consequência do raciocínio anterior é admitir duas espécies de coisas, as visíveis e as invisíveis. As coisas visíveis se modificam e as coisas invisíveis permanecem sempre as mesmas. O corpo é visível, mas a alma é invisível. A superioridade da alma fica logo clara. Se fosse comparar o corpo e a alma com o que é visível e o que é invisível, com qual dos dois parece mais o corpo? Com o visível ou com o invisível? O corpo parece com o visível. Por isso que o corpo é perecível. Mas a alma não parece com o visível. Ao contrário, a alma parece com o invisível. E é por isso que ela é imperecível. Porque ela é, na verdade, eterna. De acordo com o Platão. Continuamos. Mas também dissemos, alguns instantes, que quando a alma se serve do corpo para considerar alguma coisa por intermédio da vista ou do ouvido, ou por qualquer outro sentido, pois considerar que seja que for por meio do sentido de fazê-lo por intermédio do corpo, é arrastada por ele para que nunca se conserve no mesmo estado, passando devagar a perturbar-se e ficando tomada de vertigem, como se estivesse embriagada, pelo fato de entrar em contato com essas coisas? Sim, dissemos isso mesmo. E é isso mesmo que está lá no Fedro, quando explica-se a alma com aqueles dois cavalos que estão em conflito. Na verdade, diz assim lá no Fedro: quando o auriga, que é o condutor, não consegue controlar de modo nenhum, o cavalo mau acaba contaminando o cavalo bom e os dois ficam maus. E aí então é que você tem os homens decaídos. Esses homens que estão tão profundamente para baixo que não conseguem nunca mais subir ao céu. Ou seja, a alma pode, nesse esforço, porque ela está misturada com o corpo, ela pode se contaminar com o corpo. E é por isso que é necessário que haja um cuidado com isso, que a alma tem que ser cuidada. Tem que ter uma manutenção na alma para você não deixar que o corpo, não deixar que o corpo a contamine. Está aqui. E o contrário disso. Quando ela examina sozinha alguma coisa, volta-se para o que é puro, sem mistério, e que sempre se comporta do mesmo modo, e por ter afinidade, vive com ele enquanto permanecer consigo mesmo e se for permitido, deixando assim, e devagar, e pondo-se em relação com o que é sempre igual e imutável, por estar em contato com ele. A esse estado, justamente, é que damos o nome de pensamento. Sócrates conclui que há uma hierarquia entre corpo e alma. Examina agora a questão da seguinte maneira: enquanto se mantém juntos o corpo e a alma, impõe a natureza a um deles obedecer e servir, e ao outro comandar e dominar. Sob esse aspecto, qual deles se assemelha ao divino e qual ao mortal?
Não te parece que o divino é naturalmente feito para comandar e dirigir, e o mortal para obedecer e servir? Acho que sim. E com qual deles a alma se parece? Evidentemente, Sócrates, a alma se assemelha ao divino, e o corpo ao mortal. Considera agora, Sérgio, de tudo que disseram, não se conclui que é o que for divino, imortal, ininteligível, de uma só forma, indissolúvel, sempre no mesmo estado, semelhante a si próprio, é o com que a alma mais se parece. E ao contrário, ao humano, mortal e inteligível, deve ser, né? Não. O de cima que é inteligível. O de cima que está errado. Esse daí é ininteligível. Humano, mortal e ininteligível, multiforme, dissolúvel, jamais igual a si mesmo. Com isso é que quando se parece, poderíamos, amigo Sérgio, argumentar de outro modo, dizer que não é dessa maneira? Não é possível. O corpo, sendo visível, se decompõe após a morte, mas a alma recolhida em si mesma e sendo-se preocupada apenas em filosofar, tem outro destino. Assim constituída, dirige-se para o que lhe assemelha, para o invisível, divino, imortal e inteligível, onde ao chegar, diz feliz, liberta do erro, da ignorância, do medo, dos amores selvagens e dos outros males da condição humana, passando, tal como se diz os iniciados, a viver o resto do tempo na companhia dos deuses. Falaremos desse jeito, Sérgio, ou de outra forma. No entanto, se a alma estiver saturada de elementos corpóreos, pode fazer destino diferente. Sócrates descreve fantasmas e o processo de reencarnação. Então, meu caro, será de admitir que tudo isso, elementos corpóreos, é espesso, terreno e visível. A alma, com essa sobrecarga, torna-se pesada e é de novo arrastada para a região visível, e mesmo invisível, o Hades, como se diz. E rola por entre os movimentos e túmulos, na profundidade dos quais tem sido esses fantasmas tenebrosos, semelhantes aos espectros dessas almas que não se libertam puras do corpo e que se tornaram visíveis para ainda participarem do visível. Essa é a primeira teoria do fantasma da história. A primeira teoria do fantasma da história está aqui em Platão. Mas não apareceu nem no Homero? Mas não o fantasma no sentido que está aqui, porque para um grego a ideia de fantasma, que é quando a gente morre vai para o Hades, vai para lá o nosso fantasma. Não é? Que um grego chama de sombra, a palavra mais específica. Mas aqui está dizendo que algumas almas, porque estão demasiadamente conspurcadas, demasiadamente sujas com a materialidade do corpo, elas ficam rondando o seu corpo que perdeu, né? Nesse sentido, é que é a primeira vez que alguém fala disso, né? Que a ideia moderna de fantasma é essa aí. Muito possível, Sócrates, que seja assim mesmo. Sim, é muito possível, Sérgio. E também que os fantasmas não sejam dos bons, porém dos maus, que se veem obrigados a vagar por esses lugares, como castigo de sua conduta durante a vida, que for a pé. E assim ficam a vagar, até que o apetite do elemento corporal e sempre são ligados voltam a prender aos outros corpos. Como é natural, voltam a ser aprisionados em naturezas e costumes iguais que ao praticarem aquilo. A que natureza se refere, Sócrates? É o seguinte: as que eram dadas à rutinaria, ao orgulho ou à embriaguez embriagada, entram naturalmente nos corpos de asas e de animais congêneres. Não te parece? Eu pensei aqui num certo presidente da República. Bom, mas esse é um outro assunto, né? Quer dizer, reparem que isso aqui é uma coisa interessantíssima, porque é o conceito hindu de metempsicose, isso que está aqui. Não é o conceito kardecista de reencarnação. Para um kardecista, uma pessoa nunca reencarna num animal, num ser que não seja outro ser humano. Mas para os hindus, o conceito de reencarnação é assim: você pode reencarnar numa planta. Por isso que os hindus não comem carne, porque estão medo de fazer um churrasco com a sua tia, sua avó, coisa que pareça, né? Coisa que o vale. Compreenderam? Né? O seu tio. Por isso, essa é a diferença que tem do conceito kardecista de reencarnação. Continuamos. Falas com muita propriedade. Mas que cometeram injustiças, a tirania ou a rapina, passam para a geração dos lobos, dos açores e dos adultos. Açores são falcões, são gaviões.
Para onde mais podemos dizer que vão as almas para a natureza? Não adulteram as duas espécies, é para que os corpos que elas vão. E não é evidente que o mesmo se passa com os demais, por se orientarem todas elas no sentido de suas próprias tendências? É claro, nem poderia ser de outra maneira. Logo, disse, os mais felizes e que vão para os melhores lugares são os que praticam a atitude cívica e social, denominando temperança e justiça, por força apenas do hábito e da disposição própria, sem a participação da filosofia e da inteligência. Por que serão os mais felizes? Por ser natural que passem para uma raça sociável e mansa, de abelhas, vespas ou formigas, ou até para a mesma raça, a humana, assim de gerarem homens moderados. Sinal que naquele tempo as vespas e abelhas aparentemente não eram tão agressivas como são hoje. Né? Sem dúvida. Para a raça dos deuses não é permitido passar que não praticaram a filosofia, nem partiram inteiramente puros, mas apenas os amigos de sabedoria. Ou seja, só os filósofos vão poder partir para a raça dos deuses. Muito bem. Sócrates explica o método do filósofo para a preservação da alma. São perfeitamente cientes os amigos da sabedoria que quando a filosofia passa dirigida da alma, essa se encontra conciliada e aglutinada ao corpo, por intermédio do qual é forçada a ver a realidade como através das grades do cálice, no lugar de o fazer sozinho por si mesmo, porém atolado na mais absoluta ignorância. O que há de terrível desses vianos que se conhece na filosofia é consistirem nos prazeres e ser o próprio prisioneiro que mais coopera para maniatar-se. Como disse, os amigos da sabedoria estão cientes de que ao tomar conta de sua alma em tal estado, a filosofia lhe fala com doçura e procura libertá-la, mostrando-lhe quão cheio de ilusões é o conhecimento adquirido por meio dos olhos, quão enganador dos ouvidos e dos mais sentidos, aconselhando-a a abandoná-los e a não fazer uso deles senão só o necessário, e a recolher-se e concentrar-se em si mesmo, e só a acreditar em si própria e no que ela em si mesma aprender da realidade em si, e o inverso. A não aceitar como verdadeiro tudo que ela considerar por meio que em cada caso se multifica, pois as coisas desse gênero são sensíveis e visíveis, ao passo que é inteligível e invisível o que ela vê por si mesma. Convencida de que não deve opor-se a semelhante libertação, a alma do verdadeiro filósofo abstém dos prazeres, das paixões e dos temores, tanto quanto possível, certo de que sempre que alguém se alegra em extremo, ou teme, ou deseja, ou sofre, o mal daí resultante não é o que se poderia imaginar, como seria o caso, por exemplo, de adoecer ou vir a arruinar-se por causa das paixões. O maior e pior dos males é o que não se deixa perceber. Qual é, Sócrates? É que toda a alma humana, nos casos de prazer ou de sofrimentos intensos, é forçosamente levada a crer que o objeto causador de semelhante emoção é o que há de mais claro e verdadeiro, quando de fato não é assim. De regra, trata-se de coisas visíveis, não é isso mesmo? Ou seja, a maior de todos os sofrimentos humanos é a ignorância de não saber qual é a causa das coisas. E só se pode saber qual é a causa das coisas quando você descarta as causas físicas, as causas visíveis, as causas concretas, e passa para as causas das verdadeiras causas. Vai aparecer em seguida a digressão desse ponto aqui, vai ficar mais claro daqui a uns 15 minutos. Vamos lá. Essa ilusão, segundo Sócrates, acontece porque os prazeres dos sofrimentos são como que dotados de um cravo com o qual transfixam a alma e aprendem o corpo, deixando-a corpórea e levando-a a acreditar que tudo que o corpo diz é verdadeiro. Como se esses restos parecem em dúvida, Sócrates se conta. É porque esses dois estão ficando chatos, né? Esses Siemens e esses Sebes, porque eles não concordam com nada nunca. Eles já admitiram que acham que a alma antecede o nascimento, mas eles não conseguem concordar com a permanência da alma depois do nascimento. E agora, ele fará aqui uma reclamação retórica. Olha que bonito esse pedaço aqui. Né? Que Sócrates vai reclamar da teimosia dos dois. Mas eles não só não concordam, como eles se contradizem também. Eles vão assim quebrando a cabeça até o fim. Né? Olha só, a reclamação de Sócrates desses dois aí. Pelo que vejo, considerar inferior ao físico, pois quando esses percebem que estão perto de morrer, por terem cantado a vida toda, mais vezes e melhor coisa cantar, e contentes de partir para junto do Deus que são os servidores. Porém, por seu medo característico da morte, os homens caluniam os filhos, com afirmarem que eles cansam por chorarem a morte, de tristeza,
sem refletir que nenhuma ave canta quando escolhe um frio, ou quando teve dor de angústia, nem mesmo o roxinol, a andorinha ou a polva, cujo canto, segundo dizem, serve para alimentar a dor. Há um balé clássico, é o balé do Cid, a morte do Cid, que parte do pressuposto que ele está aqui condenando há 2.350 anos, dizendo que o Cid não canta porque está chateado de morrer. Né? No entanto, essa ideia, né, aí, sei lá quanto, 2.000 anos depois, gerou muito mais, né? Mais do que isso, gerou um balé famosíssimo, que ainda pressupõe a pressuposição do balé que o Cid canta porque sabe que vai morrer. Porém, não creio que nenhum deles cante por estarem tristes, muito menos o Cid. E ele também não está triste, Sócrates, né? Ao contrário, por pertencerem a Apolo, segundo penso, tem o dom da profecia, e por preverem as delícias do ar, cantam e celebram nesse dia muito mais do que antes. Eu, de minha parte, também me considero servidor igual à atividade, como os filhos, e a ela consagrado. E por ser tratado pelo meu Senhor de não menor dom de profecia, não deixarei a vida com menos coragem do que ele. A dupla quer mais explicações, e sim as tenta complicar Sócrates, comparando a alma com a harmonia da lira. O conceito alma-harmonia é uma ideia pitagórica e que Platão tem reserva. Porque nesse negócio, nessa ideia de que a alma é o som da harmonia que é produzida pela lira, há nisso uma materialidade insuportável. Quer dizer, Platão sabe, né, percebe mesmo por intuição, que essa tese de que a alma é uma espécie de harmonia, ela contradiz a própria ideia da imortalidade da alma, porque ela sempre será física, uma reverberação do espaço. Portanto, Platão vai se incomodar agora de demolir o conceito da alma como harmonia. Ele faz isso para purgar, né, a história dessa possibilidade que não podia deixar de ser uma tentativa de contestação desses dois pitagóricos, que é o César e o Cid. Se o instrumento se quebrar, a harmonia desaparece. Analogamente, se o corpo morrer, a alma também morrerá, argumenta Cid. Para ele, a alma é uma mistura e harmonia dos elementos do corpo, onde exercita o estudo de forma conveniente e proporcionada. Sócrates parece impactado com o argumento. Então, o Sócrates fala agora um teatrinho para fingir que está achando aquilo muito inteligente. Sócrates se contemplou durante algum tempo com o olhar parado, como era seu costume. Depois falou, sorriu. A objeção de Cid é procedente. Se algum de vós estiver em melhores condições do que eu, por que não responder? O argumento dele é muito feliz. Porém, antes de formular qualquer resposta, suele parecer que devemos primeiro ouvir o que tem certo a opor a nossa tese, pois assim ganharemos tempo para refletir o que será preciso dizer. Certos confirma a existência da alma antes de estar no corpo, nós continuamos concordando com a tese da sobrevivência depois da morte, comparando-a com a tese análoga do Cicerone que houvesse acabado de morrer usando sua última roupa tecida por ele próprio, que o teria sobrevivido. Então, o Sérgio faz uma comparação assim, então você com essa conversa de que a alma sobrevive, então vamos ver como é que seria naquele tecelão que fez uma túnica para ele mesmo, e aí ele morre e a túnica permanece, porque a túnica não se destrói com a morte. Ora, se o tecelão é a alma e a túnica é o corpo, nesse caso aí, não é? O corpo sobreviveu à alma. A alma morreu antes. O tecelão morre, mas a alma não. Né? A alma morreu, mas o corpo não. Esse é o exemplo que dão esses dois para tentar que pegam Sócrates. Né? É isso? Muito bem, vamos ver o que acontece. Quem disse que é tecelão? Quem disse que o tecelão teria que continuar vivo em algum lugar, porque a túnica que sobreviveu estaria ainda conservada, e o homem é de natureza mais durável que a roupa? Sócrates rebate o argumento. Porém, a meu ver, sim, a realidade é muito diferente. Presta atenção ao seguinte: não há quem não veja quanto é fraco semelhante argumento. Havia lugares muitas roupas por eles abastecidas, e nosso homem morreu, de fato, depois de todas, e não foram poucas, porém antes da última, segundo penso. Mas nem por isso o homem é inferior ou mais fraco do que a roupa. Nessa imagem, quero crer, se aplica tanto à alma como ao corpo. E quem argumentasse desse modo com relação ao corpo, falaria com muita propriedade, a saber, que a alma é mais durável e o corpo mais fraco e transitório, pois for acertado a acrescentar que cada alma consome vários corpos, principalmente quando vive muitos anos. Porque aqui há a pressuposição da reencarnação. Nós podemos nunca esquecer que ele
que ele estabeleceu isso como pressuposto. Se o corpo se expõe e dele conhece enquanto o homem vive, a alma repete de contínuo o que foi consumido. Forçoso será, por conseguinte, que no instante de morrer, ainda seja a alma com o último investimento por ela feita, só vindo aquela a morrer antes da última. Porque tem que ser assim, né? Necessariamente. Não é? Não tem jeito. Sócrates volta à carga, afirmando que se o corpo mantém-se conservado certo tempo após a morte, e que mais ainda a alma o faria, porque ela seria superior e mais forte que o corpo. No entanto, surpreendentemente, Sócrates acaba considerando parte dos argumentos de si. Desaparecida a alma, mostra de pronto o corpo sua fraqueza natural e se desmancha pela pudretação. Cuidado, pessoal, porque Sócrates está aqui agora partindo do ponto em que Símias parou. Quer dizer, ele continua com o argumento de Símias, que ele não contestou. Né? Então ele está dizendo, nesse argumento que está falando, então de fato é assim. Não é? É isso? Não sei. Por isso mesmo, com base nesse argumento, não podemos confiar que a alma exista augúria depois da morte. E se alguém concedesse ao expositor de sua proposição mais ainda do que faz, ele deve de barato não apenas transbordar uma visita antes do tempo do nascimento, senão que nada impede, até mesmo depois da nossa morte, existirem algumas e continuarem a existir, e muitas vezes renascerem e tornarem a morrer, por serem de natureza bastante forte para suportar esses nascimentos sucessivos. Se lhe concedesse esse ponto, de todo jeito ele se recusaria a admitir que a alma não se esgota nesses nascimentos sucessivos, para acabar, em uma dessas mortes, nunca desaparecer de todo. Dessa morte última poderia acrescentar, e dessa decomposição do corpo que leva para a alma a destruição, ninguém pode ter conhecimento. Por não estar em ordem experimental. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, seguindo aquele raciocínio que o Sílias fez, não é? Por aquele raciocínio, você não tem garantia nenhuma de que a alma possa continuar sempre viva. Portanto, a alma pode não ser imortal em decorrência daquele raciocínio que o Sílias fez, não do raciocínio do Sócrates. Tá? Muito não. Se as coisas se façam mesmo dessa forma, por fonte terá de ser irracional a confiança de qualquer pessoa diante da morte, a menos que alguém pudesse demonstrar-nos que a alma é absolutamente imortal e imperecível. Sendo isso impossível, não há como evitar que o moribundo se arreceie de que no instante em que sua alma se separar do corpo, venha desaparecer de todo. E por que Sócrates faz isso? Né? Por que Platão botou aqui um Sócrates que entra na conversa do argumento do outro, e diz assim, tá bom, então de fato, se você, usando o seu raciocínio, eu não tenho nenhuma garantia de que a alma não vai desaparecer com a morte do corpo. Não é? Por que ele faz isso? Porque ele quer fazer uma outra coisa que vem em seguida. Ele queria apenas ter fazer um escândalo, quer dizer, impactar todo mundo, e de fato vai conseguir fazer isso, para depois dar uma lição maravilhosa sobre o mundo das ideias. Repare que coisa maravilhosa que vem agora. Certo, que está narrando a conversa em Sócrates, confessa que todos ficaram muito decepcionados com o recuo de Sócrates e de sua posição de imortalidade da alma, porque tinham ficado firmemente convencidos pelos argumentos anteriores. Sócrates expõe sobre esse assunto também. Pelo Deus do céu, compreendo que se passou convosco, pois agora mesmo, ao ouvir-te falar dessa maneira, perguntei em que argumentos poderemos confiar daqui por diante, se o que Sócrates acabou de desenvolver, com um ser tão convincente, perdeu todo o crédito. Quer dizer, como é que, meu Deus, agora não dá para acreditar mais nada que só me fala, porque até agora ele estava provando para nós que a alma era imortal, e agora quando aparece o negócio do tecelão, ele concorda que daquele ponto de vista, talvez a alma não seja imortal, tão imortal assim. Por que Sócrates faz isso? Porque ele quer nos pegar, nos dar uma rasteira, que é o que vem agora. Preparem, por favor. Sócrates está ansioso para saber de que modo Sócrates devia prosseguir na argumentação. César recorda que Sócrates saiu tão bem que ele nunca havia se sentido tão arrebatado como naquele instante. Sócrates começa explicando aos decepcionados companheiros que não devemos ter com relação aos argumentos como os misantropos são em relação às pessoas. Misantropo é alguém que não gosta de pessoas, não é? Não é isso? Alguém que, por quê? Porque as pessoas, quem é que se transforma em misantropo? Aquele sujeito que é decepcionado pelas pessoas. Tem uma visão das pessoas, depois na hora H é outra. Essas diversas decepções tornam a pessoa, digamos, aversa à humanidade, aos outros seres humanos.
Então, o que ele quer dizer é o seguinte: toda vez que nós nos decepcionamos com um argumento, nós não devemos nos decepcionar do argumento em si próprio. Porque o fato de que esse ou aquele argumento está errado, não quer dizer que a mente humana não possa argumentar certo. Entenderam o que ele queria fazer? Ele terá uma frase magnífica agora aqui. Então, a Bruna aí, prazer em vê-lo, tá? Continuamos, vamos lá. Pois é claro que esse indivíduo, Sócrates está se referindo aos misantropos que detestam a humanidade, por ser vezes decepcionados. Alerta para que os presentes não se tornem ideólogos, isto é, adquirirem adição aos argumentos, porque há discursos errados. Pois é claro que esse indivíduo não convive com seus semelhantes sem conhecer devidamente a natureza humana, porque se pudesse ter alguma experiência nas suas relações com eles, teria compreendido como é realmente o mundo, isto é, que são poucos os indivíduos inteiramente bons ou maus de todo, e que a maioria constitui o meio termo. Portanto, o sujeito que se mete no mundo dos argumentos, ou seja, no mundo da filosofia, do mesmo modo que aquele que se mete na relação com os outros não pode ser alguém inexperiente em questões humanas, porque quando você sabe como os seres humanos são, você não se decepciona com eles. Pois a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: para você se meter no mundo do pensamento, você tem de ter uma coisa chamada capacidade dialética, porque senão você não consegue lidar com um argumento errado do modo certo. Portanto, não ser um misólogo é garante-se, quando você se mete no mundo na vida e no mundo das ideias, com a capacidade técnica para tanto. Daí, então, o que ele está fazendo aqui também é de valorizar o dialético, que é ele, né? Porém, não é sobre esse aspecto que os argumentos se parecem com os homens. Nesse caso, o ofício não seguinte orientação. A semelhança consiste no seguinte: quando se admite a exatidão do argumento, sem ser versado na arte da dialética... Sem ser, né? Quer dizer, sem você saber argumentar. Pode acontecer que logo depois um nos pareça falso, às vezes com fundamento, outras vezes sem nenhum. E depois mais outro e mais outro da mesma natureza. Como sabe, é o que se verifica com os disputadores de razões contraditórias, só para que se refere aos sofistas e retóricos, que acabam por considerar os maiores sábios, por serem os únicos a reconhecer que nada há de tão firme, nem nas coisas nem no raciocínio, encontrando-se em tudo, em verdade, em permanente agitação, tal como se dá com as águas do Eurico, estreitos sujeitos à força da maré que invertem em direção das águas várias vezes ao dia. Rio acima e rio abaixo, sem permanecer nada, um só instante no mesmo estado. Entendendo agora por que o plano socrático é recuperar a identidade entre o logos e a coisa? Porque o mundo intelectual dessa época é o mundo de vigaristas intelectuais, que são esses sujeitos que lidam com os assuntos intelectuais sem serem dialéticos, ou seja, são incapazes de descobrir que impiedade é alguma coisa que o Tífone não sabe o que é. Não é? Não é isso? Quer dizer, o Sócrates aqui está fazendo, então, uma reafirmação do próprio projeto socrático. Isso aqui é a reafirmação do próprio projeto socrático, de uma maneira diferente de falar. É muito certo o que diz. E se de fato existe raciocínio verdadeiro e estável, capaz de ser compreendido, não seria de lastimar, certo, no caso de ouvir alguém esses argumentos que ora parecem verdadeiros, ora falsos, em vez de inculpar-se ou a sua própria incapacidade, acabasse por irritar-se e comprazer-se em tirar de si a culpa para lançar no raciocínio, e passar, daí por diante, o resto da vida a odiá-lo e a despreciá-lo, com o que só alcançaria privar-se de verdade e do conhecimento das coisas. Ou seja, transformar-se-ia num misólogo, né? Que é o que ele não quer que aconteça. Por Deus, me disse, seria de fato uma grande lástima. Sócrates continua a orientar seus discípulos, já que não mais poderiam contar com ele a partir do dia seguinte. Assim, continuou, de início precisamos estar calculados contra semelhante perigo. Não permitamos o ingresso na sala da ideia de que não há nada tão injustiça. Quer dizer que o raciocínio não funciona, que não tem nada que se possa fazer. A ideia de que não se pode ter conhecimento nenhum, essa é uma ideia moderníssima. A ideia de que nenhum conhecimento é possível é essa ideia que Sócrates está falando para eles não terem, que é uma ideia nihilista, negativa, de que o raciocínio não pode chegar a lugar nenhum. Pode. Digamos isso sim, de nós que ainda não estamos suficientemente sãos, mas que devemos esforçar-nos para alcançar esse desiderato. Tu, e os demais,
por causa da vida que ainda tem pela frente, e eu por motivo, justamente, da morte. Já sei muito que nesse momento que a morte é tudo, não me acho como filósofo ou amigo da sabedoria, mas como amigo de discussões, como se dá com os indivíduos muito ignorantes. Esses tais, quando debatem algum tema, não se preocupam absolutamente de saber como são, de fato, as coisas a respeito que estão em disputa, senão me deixar convencidos dos circunstantes de suas próprias afeições. Nisso põe todo o empenho. Eu também, num ponto apenas agora, me diferencio deles. Me diferenço. Me diferenço deles. Não me esforço por demonstrar aos presentes a verdade do que afirmo, a não ser como acessório, mas por convencer-me, tanto quanto possível, a mim mesmo. A mim mesmo, muito bem. Quanto a vós, se me aceitardes o conselho, concedei pouca atenção às Sócrates, porém muito mais à verdade. E essa é uma frase celebérrima desse diálogo. Né? Concedei pouca atenção a Sócrates, mas sobretudo à verdade. Porque a verdade que interessa não é o filósofo que você tem que defender, é a verdade que tem que ser defendida. E essa é a definição de filosofia. Se vos parecer que é verdade o que eu digo, concordar comigo. Caso contrário, desistir quando puder, acautelando-vos para que no meu entusiasmo não venha a enganar e a mim próprio, e me retire como as abelhas, deixando todos vós o amigas. Para retomar a conversa, Sócrates fez umas instruções finas e sérias. Porém, prossigamos, continuou. Inicialmente, lembrai do que disseste, se vos parecer que não me recordo muito bem de tudo. Ou muito me engano, filhas, ou tens dúvidas e receios de que a alma, apesar de mais bela e mais divina do que o corpo, pereça antes dele, por ser uma espécie de harmonia. Certo será admitido que a alma é mais durável do que o corpo, mas que ninguém pode saber se depois de gastar sucessivamente muitos corpos, não acabará também por desaparecer, quando abandonar o último corpo, vindo a ser isso, precisamente, a morte. A destruição da alma, visto não parar nunca o corpo de morrer. Não é isso mesmo que me disseste? Precisamos examinar? Não está uma maravilha esse resuminho que ele fez do que os outros dois pensam? Está toda a restrição que os outros têm com relação a esse assunto. A dupla concorda. Para responder a Febres, Sócrates nos faz ver que, se a harmonia é algo composto, não pode ser anterior aos elementos que é formado. Primeiro se ela é composta, primeiro tem que saber o que é composto para saber o que é. Se ela é resultado de um composto, o composto antecede. Logo, isso estaria em contradição com a primeira concordância, né? Porque se a alma necessariamente se ela necessariamente depende do composto, ela tem que vir depois. Mas se ela vem depois, está em contradição com aquela tese já aceita de que a alma existia antes do corpo. Não é? Portanto, está contraditório. É isso que ele está dizendo. E não percebes, continuou, que é justamente o que se dá quando declara-se que a alma existia antes de ingressar no corpo do homem e de assumir a forma. Porém, é composta de elementos que até então não existiam. A contradição, né? É isso que ele está dizendo. A harmonia não é o que afirma no teu coração. Ao contrário, primeiro existem a lira, as cordas e os sons, sem nenhuma harmonia. Essa é a última formada, como é também a que desaparece mais cedo. De que modo porá essa consonância dessa função com o que disseste antes? Quer dizer, ou aceita uma tese ou aceita outra. Está em contradição, né? Sócrates manda assim as escolher entre as proposições. A de que aprender a recordar, ou a de que a alma é a harmonia. Filhos escolhe. Sobre todos os pontos, Sócrates, eu prefiro a primeira, porque a outra foi feita sem demonstração, por parecer-me verossímil e algum tanto conveniente, razão de admiti-la na maioria dos homens. No entanto, os objetos das demonstrações dessas comparações não passam de imposturas, capazes de iludir-me se não tomarem as devidas precauções, em geometria como em tudo mais. Mas o argumento relativo ao conhecimento e à reminiscência se baseia no princípio digno de aceitação, pois foi asseverado que nossa alma existe antes mesmo de ingressar no corpo, como existe sua relação com a essência daquilo que denominamos o que é. Ora, essa proposição, conforme estou convencido, foi por mim adotada com argumentos muito sólidos. Daí ter-me forçado, o que parece, a não permitir que nem eu, nem ninguém afirme que a alma é harmonia. Pronto. E aí o Platão colocou na boca do pitagórico a negação da tese de que a alma é harmonia, que é tudo que ele queria desde o início, com essa conversinha fiada aqui. Né? O que ele queria era parar com essa tese de que a alma é harmonia. E agora ele conseguiu botar essa conclusão na boca do sujeito que iniciou a defesa da tese. Né? E agora ficou claro
que nem mesmo um pitagórico é capaz de aceitar essa tese, que é completamente equivocada. Sócrates insiste no mesmo ponto, fazendo assim ver que há diferença entre as diversas almas. Logo, a alma não pode ser uma harmonia, mas uma força organizadora dos elementos em que a compõe. Opondo-se-lhe de quase tudo durante a vida inteira e dominando-os em 1000 modos, às vezes por meio de castigos violentos e dolorosos, no âmbito da ginástica e da medicina, às vezes por meio de suas dores, como ameaças e argumentações, enfrenta o diálogo com o apetite, as cóleras e os temores. Portanto, a alma não é uma harmonia, a alma é alguma coisa que faz o corpo funcionar de acordo com os critérios dela. Ela não é resultado de alguma coisa, ela é uma espécie de causa. É o contrário. Sócrates resume a oposição de Cético. Resume-se no seguinte o que procura. Existe as provas de que nossa alma é imperecível e imortal, para que o filósofo que esteja no ponto de morrer se encoraje e acredite que depois da morte se sentirá muito melhor no outro mundo do que se vivesse de maneira diferente até ao fim. E não se mostre corajoso por modo estúpido e irracional. A demonstração de que a alma é algo forte e semelhante à divindade, e que existia antes de nos tornarmos homens, não impede, segundo disseste, que tudo isso não prove que ela seja imortal, mas tão somente que é relativamente durável e que antes poderá ter vivido algures um tempo indefinido e aprendido e praticado muita coisa. Mas nem por isso será imortal. Seu ingresso no corpo poderá ser o começo de sua própria destruição, uma espécie de doença. Assim, cansado de carregar os fardos desta vida, acabará por desaparecer do que denominamos morte. Conforme digo, é indiferente ingressar ela no corpo uma só vez ou muito, do que respeita ao medo que todos nós manifestamos. Aliás, justifica-se esse medo, a menos que se trate de pessoa insensata, por não estarmos em condições de demonstrar que a alma é imortal. Esse é, mais ou menos, Sérgio, o sentido de suas palavras. De caso pensado, insisto nos mesmos argumentos, para que não nos escape nenhuma particularidade e possa, caso queira, acrescentar ou tirar alguma coisa. Por enquanto, nada tenho a acrescentar ou retirar. Foi isso mesmo que eu disse. Quando ele resume a argumentação contrária, isso é técnica escolástica. Depois, na Idade Média, é assim que os filósofos irão perceber. E sempre irão fazer a revisão da argumentação do outro antes de dar sua própria opinião. Portanto, continuam esses dois tebanos teimosamente não aceitando a ideia de que a alma possa ser imortal. Continuam não aceitando. Sócrates permaneceu um tempo calado e depois disse: o problema com que preocupa Sérgio é de suma importância. Precisamos investigar a fundo a natureza do nascimento e da morte. Sócrates começa a tratar o assunto, fazendo uma confidência. Então, ouve o que faço é relatar. O fato, Sérgio, é que quando eu era moço, sentia-me tomado do desejo irresistível de adquirir esse conhecimento a que dá o nome de história natural. Na apologia de Sócrates, no primeiro discurso, Sócrates disse que deve responder aos cálculos de investigar sobre o terreno, celeste e subterrâneo. Afigurava-se realmente maravilhoso conhecer a causa de tudo, o porquê do nascimento, da morte de cada coisa e a razão do destino. Aqui é uma curiosidade que eu botei aí. Quando o Sócrates é acusado lá no tribunal, antes de ele dizer assim, antes de rebater o que Mérito Ânito Eurico diz de mim, eu vou dizer que eu sou acusado há muito mais tempo pelos comediógrafos e também por pessoas que dizem que eu sou um filósofo naturalista. E eu não sou nenhuma coisa nem outra. Não é? Nenhuma coisa nem outra. Portanto, é injusto. No entanto, aqui está Sócrates, aqui no outro diálogo, confessando que durante um certo tempo da sua existência, ele andou estudando as coisas na natureza. E por que é que ele desistiu disso? Vocês me permitirão agora contar para vocês resumidamente, para a gente não atrasar demais aqui o final do nossa leitura. Então eu vou contar para vocês isso agora. Então, diz assim, Sócrates, eu no começo da minha vida, eu me interessava por isso. Eu sabia o que causava as coisas. Por que uma coisa era de um jeito e não era da outra. Por que os animais tinham filhotes. O que acontecia quando o calor que agia sobre o frio, que fazia isso acontecer, aquilo. E aos pouquinhos depois eu fui começando a perceber o quanto era completamente sem cabimento a minha procura disso. Porque eu cheguei a conclusões tão loucas, não é? Como, por exemplo, a ideia de que a razão pela qual eu estou sentado aqui é porque os músculos e ossos do meu corpo estão me colocando nessa posição.
os músculos e ossos do meu corpo sendo eles mesmos flexíveis, então eles se colocaram na posição que estão e, portanto, é por isso que eu estou sentado aqui. E cheguei então à conclusão de quanto é ridículo nós imaginarmos que músculos e ossos possam ser causa de alguma coisa. E que as verdadeiras causas não podem nunca ser dessa natureza. E que há de se procurar as causas verdadeiras em outro lugar que não apenas na matéria. Olha, o que eu estou contando para vocês é uma coisa importantíssima dentro da filosofia de Platão, que é justamente Sócrates nos contando como foi que Platão chegou à sua segunda navegação. E essa expressão é muito, muito, muito importante, que eu esclareça a vocês o que é. Ela, em primeiro lugar, não é da minha autoria, não é da autoria do tradutor, está aí no texto mesmo, em grego, no original. Por quê? Porque o que Platão diz é que antes dos socráticos, porque é Sócrates falando, né? Então, antes de mim, Sócrates, havia a primeira navegação. O que é a primeira navegação? Em termos de linguajar náutico, no tempo da Grécia, é a navegação feita a velas, aquela mais óbvia, mais fácil, mais econômica. Quando, no entanto, as velas não são possíveis por causa da falta de vento, você faz a segunda navegação, que é a navegação a remo. Os barcos gregos tinham remos também. E aí, então, a comparação aqui é assim. A primeira navegação é quando eu olho para a realidade e olho as coisas que existem no mundo sensível. O relógio, esse copo, meu braço, esse papel, esse livro. Ou seja, tudo aquilo que participa de alguma essência. Não é? A primeira navegação, portanto, aquela que os meus antecessores faziam, os ditos pré-socráticos, era o reconhecimento da existência das coisas sensíveis. Mas, no entanto, quando eu fui estudar as coisas sensíveis como eles, eu me dou conta de que as coisas sensíveis não explicam nada. E é por isso que eu necessariamente tive de mudar o foco do meu estudo e levar em consideração que o que existe de verdade não são as coisas sensíveis, mas as suas essências. Quer dizer, eu parei de explicar o cachorro pela sua própria existência física para poder começar a explicar o cachorro pela cachorridade. Na hora em que a cachorridade entra dentro do animal, essa é a causa da existência desse animal. Portanto, nesse momento, pessoal, olha que coisa extraordinária, no momento que Sócrates está morrendo, ele está contando para os seus amigos e seus discípulos como é que ele chegou à filosofia, tudo isso é Platão, né? Isso não precisa nem contar mais para vocês, né? Platão dizendo como é que ele virou Platão. Eu virei Platão assim, não é? Colocando isso na boca de Sócrates. Então, se vocês lerem comigo, pularmos agora aqui essa página, não é? Pularmos a seguinte, a 19. E vamos para a página 20, por favor. Vamos para, tendo feito esse resumo, tá, por favor. Tendo feito esse resumo, Sócrates pergunta: queres que faça uma descrição completa, Célio, e como empreendi o segundo roteiro de navegação para a investigação da causa? Sócrates dá essa demorada explicação. De seguida continuou, já cansado de considerar as coisas sensíveis. Houve que era preciso precatar-me para não acontecer comigo o que se dá com as pessoas que observam e contemplam o sol quando há eclipse. Por vezes perdem a vista, se não olham apenas para a imagem dele na água ou em algum meio semelhante. Devido essa possibilidade, receei ficar com algo inteiramente cego, de fixar seus olhos nas coisas e procurar alcançá-las por meio de uns sentidos. Seria também aconselhado a acolher meu pensamento, para nele contemplar a verdadeira natureza das coisas. É muito provável que minha comparação condize um pouco, pois estou longe de admitir que quem considera as coisas por meio do pensamento só contempla suas imagens, o que não se dá com quem as vê na realidade. De qualquer modo, meu caminho foi esse. Em cada caso particular, trato sempre do benefício que tinha a figura mais forte, considerando o verdadeiro o que com ele concorda, ou se trata de causas ou do que for, e como falso o que não afina com ele. Ou seja, para que você possa saber qual é a causa de alguma coisa, explicar alguma existência, só quando você procura na segunda navegação a essência de que aquela coisa participa. E toda tentativa de explicar o mundo para a ciência, por exemplo, né, a ciência pura, se explicar pelos objetos em si, é sempre fracassado. Ele vai explicar melhor agora na sequência. Sócrates explica melhor.
Então, considero que se segue, continuou, para ver se está de acordo comigo. O que me parece é que se existe algo belo, além do belo em si, não poderá ser belo por participar desse belo em si. Por que um automóvel é belo? Porque ele participa do belo em si. Por que um homem é corajoso? Porque ele participa da coragem em si. Por que uma casa é resistente? Porque ela participa da resistência em si. O mesmo afirmo de tudo mais. Admires essa espécie de causa? Admito. Então já não compreendo, continuou, as outras causas e por erudição nem consigo explicá-las. E se para justificar a beleza de uma coisa alguém me falar de sua cor brilhante, ou da forma, ou do que quer que seja, deixo tudo mais do lado, e só consigo para atrapalhar-me, me mantenho única e simplesmente, talvez mesmo com uma boa dose de ingenuidade, ao meu ponto de vista, a saber, que nada mais a deixa bela, senão tão só a presença ou comunicação daquela beleza em si. A beleza em si é a essência, nunca está na coisa. A coisa que é bela nunca tem a beleza em si, ela apenas participa da beleza em si. Qualquer que seja o meio ou caminho que se lhe acrescentar. De tudo mais não faço grande cavidade. Questão. O que digo é que é só pela beleza em si que as coisas belas são belas. Porque as coisas belas participam da beleza. Por isso que tem uma regra que eu uso há muitos anos, que é assim. O que é belo? Belo é tudo aquilo que envelhece bem. Por quê? Porque se alguma coisa envelhece bem, é porque aquela coisa que está envelhecendo participa de verdade da beleza de si própria. Enquanto aquilo que envelhece mal nunca participou da beleza em si própria, foi apenas acidentalmente bela. Mas quando a velhice propõe, torna mais difícil o acidente, então aquela coisa, é só comparar a Catherine Deneuve com a Brigitte Bardot. Você não tem mais nenhuma dúvida para entender o que eu estou dizendo. Tá? Muito bem, continuamos. Voltando à dúvida sobre o que acontece quando se adicionam duas unidades, Sócrates agora para resolver. Vamos deixar isso para lá, porque vocês perderam esse pedaço que eu pulei. Não tem problema não, tá? Ficou meio implícito. Vamos logo para o próximo, vamos para, peraí. Então, tá, vamos pular essa página aqui. Não, podemos pular a página 22 agora, filha. Depois desse argumento, Sócrates conduz... não, na página 23, direto, tá? Página 23, Símias declara que ainda alimenta, como era de se esperar, que o Sócrates não tivesse com dúvidas. Símias declara que ainda alimenta algumas dúvidas com respeito ao que foi explanado. Sócrates diz a ele que a continuação da explicação irá retirar as dúvidas e propõe outro tema. Porque ele não tem muito mais tempo de ficar discutindo o assunto com a dupla, Entendeu? O Sócrates está prestes a morrer. Ele não tem mais paciência também de dar mais argumentar contra argumentar. E os outros ficam com essa conversa de tecelão, não sei o quê. Não é possível. Se a alma for imortal, exigirá cuidado da nossa parte, não apenas na proporção de tempo que denominamos vida, senão o tempo todo e universal, parecendo que se expõe a um grande perigo que não atender a esse aspecto da questão. Porém, devemos, senhores, considerar também o seguinte: se a alma for imortal, exigirá cuidado de nossa parte não apenas dessa porção do tempo que denominamos vida, senão o tempo todo e universal, parecendo que se expõe a um grande perigo que não atender a esse aspecto da questão. Pois a morte fosse o fim de tudo, que imensa vantagem não seria para os desonestos, com a morte lhes darem do corpo e da ruindade muito própria, juntamente com a alma? Agora, porém, que se nos revelou imortal, exceto para as tímias e cegos, Muito bem. Não resta à alma a possibilidade, se não for tornar-se, quanto possível, melhor e mais cansada. Ao chegar a alma ao Hades, nada mais leva consigo a não ser a instrução e a educação, justamente o que se diz, o que mais favorece ou prejudica o morto desde o início de sua viagem para lá. O que conta é o seguinte: ao morrer alguém, o demônio que em vida lhe tocou por sorte se encarrega de levá-lo a um lugar em que se reúnem os mortos para serem julgados, e de onde são conduzidos para o Hades com guias incumbidos de indicar esse caminho. Depois de terem o destino merecido, de lá permanecerem um tempo indispensável, outro guia os traz de volta, após numerosos e longos períodos de tempo. Esse caminho não é o que diz Térmico, aqui, ao afirmar que o caminho do Hades é simples. A meu ver, nem é simples, nem rico. Se fosse o caso, seria dispensável o guia, pois ninguém se pede onde entrar uma só.
porque parece que ele é cheio de voltas e bifurcações. Esse Télis é uma obra de Ésquilo que não sobreviveu, não veio para a modernidade. Então ainda vamos fazer mais um pulinho, mas para esse novo pulinho, eu tenho um resumo que eu trouxe para vocês, que é um resumo chamado Esquema Platônico número 2. Olhem, por favor, aí nos materiais que vocês receberam. E aí você tem aí, de acordo, que é o resumo do que está aqui, né? Isso que está no Esquema Platônico, que são os destinos possíveis das almas após a morte. O que virá em seguida nos próximos 50, 60 linhas, é o que está aqui resumido para vocês. Então, diz o Sócrates que o primeiro tipo de alma que vai para o Hades são as almas incuráveis. Quem são elas? São aquelas que cometeram faltas inaceitáveis, como roubos de tempos, repetidos e graves, homicídios iníquos e contra a lei. Essas aí são lançadas para sempre no Tártaro. O Tártaro é a parte mais funda do inferno, onde estão os pecados, os grandes castigos e o lugar mais desagradável. Né? Muito bem. O segundo tipo de alma é composta são as almas curáveis. O que são as almas curáveis? São aquelas que cometeram crimes graves, violência contra pai e mãe e homicídios, num momento de cólera e se arrependeram, ou seja, aquelas que foram motivadas por uma emoção forte. Essas daí são lançadas no Tártaro e depois de um ano atiradas no rio Cocyto, os homicidas. E no rio Pires Flegetonte é o rio fervente, um rio que está fervendo, significa Pire vem de fogo, né? Piromaníaco, né? Não é? Não é isso? Violência contra o pai e a mãe, de onde pode passar para o lago Aquelúzia, se perdoadas por suas vítimas. Se as vítimas perdoarem a esses que são curáveis, então depois de um ano pode passar para esse lago Aquelúzia, que é o equivalente mais ou menos ao que nós chamaríamos no cristianismo de purgatório. Depois das almas medianas, que cometeram faltas sanáveis, faltas menores, são transportadas pelo rio Aqueronte, passam a residir no lago Aquelúzia, onde se purificam pelo tempo marcado pelo destino, e renascem como animais, e até como seres humanos, caso dos melhores. É o destino da maioria dos homens, das almas. E por último, aqueles que tiveram uma vida bela e santa, e que atravessaram a vida com pureza e moderação, vivem na terra, mas as purificadas pela filosofia são instaladas em lugares boníssimos, que são os Campos Elíseos, de Champs-Élysées, que é um pedaço do inferno, que Campos Elíseos, e na Ilha dos Bem-Aventurados, que é onde estão as almas boníssimas que moram no Hades, mas, digamos assim, no Jardim Los Angeles do Hades, né, no champanhado do Hades. Né, mais ou menos essa ideia. É isso que fará Platão em seguida, contando para vocês essa história que nós vamos pular, para irmos direto ao final do diálogo, porque lá é que nós devíamos estar a essa altura, não é? E aí então, vamos para a página, na página 24 ainda, pessoal, tá? Sócrates escreve o itinerário. Será que eu resumi mais para frente? Não, é que o resumo que eu fiz foi de um material que não está nesse resumo aqui. Está no texto, mas não foi resumido aqui. Então vamos para a página 24, Sócrates escreve o itinerário da alma. Sócrates escreve o itinerário da alma depois da morte, descrevendo os mundos subterrâneos do Hades, o complexo de águas e os diversos destinos das almas. Terminada a exposição, Sócrates retorna o tema da sua morte. Afirmar de modo positivo que tudo seja como acabei de expor não é próprio do homem sensato. Olha que maravilha. Quer dizer que isso tudo que eu acabei de dizer para vocês, todo esse esqueminha platônico número 2, é assim que é mesmo? Eu não posso afirmar, porque eu nunca estive lá para ver. Compreenderam? Ele precisa da hipótese da reencarnação, ele precisa de um Hades, mas ele não sabe muito bem o que é isso, porque no fundo, ele tem que apenas pensar mitologicamente, não é? Na filosofia platônica, volta e meia, Platão para de explicar alguma coisa e conta um mito, como acontece no Fedro, por exemplo, como acontece aqui, como acontece no banquete, etc, etc. Pois a mesma coisa acontece aqui. Ele vai contar esse mito porque ele quer que nós compreendamos alguma coisa indiretamente por isso. Mas ele não está afiançando que é assim, desse jeito mesmo, como ele está dizendo que é. Muito bem, olha só o que ele vai dizer. Afirmar Mas se deve ser assim mesmo? Mas se deve ser assim mesmo, ou quase assim, no que diz respeito a nossas almas e suas moradas, sendo a alma imortal como se nos revelou,
Essa posição que me parece digna de fé e muito própria para recompensar-nos do risco em que corremos por aceitá-la como tal. É um belo risco, eis o que precisamos dizer a nós mesmos, arquitetos de formas de encantamento. Essa é a razão de me ter alongado nesse mito. Confiado nele é que pode tranquilizar-se com relação à sua alma, o homem que passou a vida sem dar o menor aperto aos prazeres do corpo e aos cuidados especiais que ele requer, e considerá-los estranhos a si mesmo e capazes de produzir justamente o efeito oposto. Todo entregue aos deleites da instrução, com os quais adornava a alma, não como se o fizesse com algo estranho a ela, porém como joias da mais sofisticação. Temperança, justiça, coragem, nobreza e verdade, espera o momento de partir para o ar quando o destino o convocar. Nós também, se necessário, acrescentou, e todos os outros, terei que fazer mais tarde essa viagem, cada um no seu tempo. A mim, porém, para falar como herói trágico, agora mesmo chamo-me destino. Mas está quase na hora de tomar o banho. Acho melhor fazer isso antes de beber o veneno, para não dar às mulheres o trabalho de lavar o cadáver. Está bem, Sócrates. Porém, que determinações me deixas, ou esses daqui, a respeito dos teus filhos, ou o que mais poderemos fazer por amor de ti que nos for graça de contar? O que sempre fugiu, então, foi a sua resposta. Nada tenho a acrescentar. Se cuidares de vós mesmos, tudo o que fizerdes será tanto por amor de mim e dos meus, como de todos, ainda mesmo que nada me tivesse prometido nesse momento. Porém, no caso de vos cuidardes de vós mesmos, e de não orientardes a vida como que no rastro, o que vos disse agora, pensado, por mais numerosos e solenes que fossem vossos juramentos nesse instante, não avançarei um único passo. Quanto a isso, esforçar nos temos para viver dessa maneira. Mas como devemos computar? Como que serves, disse, basta que me segurei de verdade e que eu não vos escape. E depois, sorriu de mansinho e disse, olhando para o nosso lado. Não consigo, senhores, convencer Cristão de que eu sou o Sócrates que nesse momento converso com ele e comento seus argumentos. Tome-me por quem ele deve ver morto dentro de pouco. Por isso pergunta como deverá sepultar-me. Quanto ao que vos tenho dito tantas vezes, que depois de beber o veneno não ficarei convosco, mas irei compartilhar da dita dos bem-aventurados, ele acha que eu só faço assim para tranquilizar-vos e a mim também. Servi-me, pois, de fiador junto de Cristão, porém que seja confiança o oposto da que ele prestou perante o juiz. Empenhou, então, a palavra e como eu ficaria. Por vossa vez, afirmai que não ficarei depois do morto, porém sairei daqui e partirei, para que ele se mostre mais paciente e não se aflija tanto por minha causa, quando vir queimarem ou enterrarem meu corpo. No pressuposto de que eu esteja sofrendo enormemente. Nem dica dos meus funerais que expõe Sócrates, ou o carrega, ou o sepulta. Fica sabendo, meu admirável Cristão, que a imprecisão da linguagem, além de ser um defeito de si mesmo, produz mal às almas. Importa criar coragem e dizer que é meu corpo que vai enterrar. Depois sepulta-o como te aprovés e como te parecer mais de acordo com a lei. Tendo acabado de falar, levantou-se e foi para o outro compartimento, a fim de banhar. Cristão o acompanhou. A nós mandou que esperássemos. Ali ficamos, então, a conversar e comentar tudo o que ele dissera e a discorrer sobre o nosso grande infortúnio. Sentíamos, em verdade, como quem houvesse perdido o pai e tivesse de ficar órfão para o resto da vida. Depois de tomar banho, trouxeram os filhos. 2 ainda eram pequenos, o outro descrescido. Chegaram também as mulheres de casa, com as quais ele conversou na frente de Cristão, e depois de lhes haver feito certas recomendações, pediu que tirassem dali as mulheres e os meninos e veio para o nosso lado. O sol já estava quase a desaparecer, pois Sócrates havia ficado lá dentro bastante tempo. Ao fim do banho, sentou-se, porém não conversou muito. Chegou-se para começar dos ombros, o que lhe disse. Sócrates, de ti não terei de queixar uns dos outros, que se zangam comigo e rompem em palavras de pragas quando os convido a tomar o veneno por determinação superior. No teu caso, pelo contrário, durante todo esse tempo e em várias outras oportunidades, pude reconhecer em ti o homem mais nobre, mais delicado e melhor de quantos para ti vêm em mim. Hoje, especialmente, tenho certeza de que não te zangarás comigo, pois sabes muito bem que é dos outros sua culpa. E agora, já que ficaste ciente de que vim anunciar-te, adeus. Suporte o inevitável da melhor maneira possível. E desatando a chorar, deu uns corpos e retirou-se. Sócrates olhou para ele e disse, adeus também para ti, faremos isso mesmo. Depois voltamos para o nosso lado.
Que homem delicado. Durante todo esse tempo, vinha sempre ver e várias vezes conversou comigo. Excelente criatura. Agora mesmo, quanta generosidade revela com esse choro por minha causa. Porém, vamos cristãos, obedecemos-lhe. Dar logo o veneno se estiver pronto. Se não, cuide de prepará-lo, o encarregado disso. O que eu acho, Sócrates, é que o sol ainda está por cima das montanhas, não baixou de todo. Sei também que muitos tomaram veneno bem depois da intimação e de comerem e beberem a farsa. Sim, alguns até mesmo depois de relações amorosas com quem eles apetecessem. Não te apresse, temos tempo. É natural, então, que esses tais procedessem conforme dissessem, por imaginarem que disso lhes adviria alguma vantagem. Mas é também natural não procederem dessa maneira, pois não vejo que possa vir a lucrar e beber o veneno um pouco mais tarde, se não for tornar-me ridículo aos meus próprios olhos, por agarrar-me dessa maneira à vida e tentar economizar o que já não existe. Vamos, obedece-me e já faço do que eu digo. Ouvindo, Critão fez sinal ao menino que se encontrava mais perto. Ele saiu e voltou pouco depois com o dedo encarregado de lhe dar o veneno, que já o trazia espremido na taça. Ao ver o homem, Sócrates perguntou-lhe: E agora, meu caro, já que tens dessas coisas, o que precisarei fazer? Nada mais, respondeu, do que andar depois de beber, até sentir os pesos nas pernas, e em seguida deitar-te. Assim o veneno atuará. Depois dessas palavras, rendeu a Sócrates a taça. Já tomou das mãos dele com toda a tranquilidade, sem o menor temor, nem alteração da cor ou das feições. Mirando por baixo o homem, com aquele seu olhar de touro, perguntou-lhe: Que me dizes? E se eu fizesse uma ligação com um pouquinho disso aqui, é permitido ou não? Só preparando, Sócrates, a quantidade que nos parece suficiente. Compreendo, mas pelo menos é permitido, e até um dever, pedir aos deuses que façam feliz a passagem desse mundo para o outro. É o que peço. Provera que não é pena. Depois de assim falar, levou a taça aos lábios e, com toda naturalidade, sem vacilar em nada, bebeu até a última gota. Até esse momento, quase todos tínhamos conseguido reter as lágrimas. Porém, quando vimos beber e que havia bebido tudo, ninguém mais aguentou. Eu também não me contive, chorei a lágrima viva. Cobrindo a cabeça, lastimei o meu infortúnio. Sim, não era sobre o graça que eu chorava, mas da minha própria sorte, por ver de que espécie de amigo me viria privado. Então levantou-se de mim por não poder reter as lágrimas. Apolodoro, que desde o começo não havia parado de chorar, pôs-se a urrar, comovendo seu pranto e lamentações até o íntimo de todos os presentes, com exceção do próprio Sócrates. Que é isso, gente incompreensível? Mandei sair as mulheres para evitar esses exageros. Sempre soube que só pudesse morrer com palavras de bom amor. Calmai-vos, sede homens. Ouvindo-o falar dessa maneira, sentimos envergonhados e paramos de chorar. E ele, se deixar de andar, ao sentir as pernas pesadas, deitou-se de costas, como recomendar o homem do veneno. Ele, sem intervalo, repapava os pés e as pernas. Depois, apertando com mais força os pés, perguntou se sentia alguma coisa. Respondeu que não. De seguida, sem deixar de comprimir a perna, do arqueiro para cima, mostrou-nos que começava a ficar frio e a enrijecer. Apalpando mais uma vez, declarou-nos que no momento em que aquilo chegasse ao coração, ele partiria. Já se lhe tinha esfriado quase todo o baixo ventre, quando, descobrindo o rosto, pois o havia rapado antes, disse, e foram suas últimas palavras: Cristão, vê se queres dizer mais alguma coisa. A essa pergunta, já não respondeu. Decorrido mais algum tempo, deu uma observação. O homem o descobriu, tinha um olhar parado. Percebendo isso, Cristão fechou os olhos e a boca. Tal foi o fim do nosso amigo, Empécles. Do homem, podemos afirmá-lo, que entre todos os que nos foi dado a conhecer, era o melhor e também o mais raro e mais justo. Pois é, foi Sócrates, então, que morre nesse dia descrito no Fédon. A razão pela qual esse evento é tão importante, esse conjunto de julgamento e morte de Sócrates é um dos mais extraordinários eventos da história da humanidade.
ele é, em primeiro lugar, um evento real, isso tudo aqui aconteceu, é muito provável que uma boa parte do que foi descrito aqui tenha sido assim mesmo que aconteceu, nessa parte final, porque Sócrates estava numa posição absolutamente impossível. Há tantas e tantas coisas aqui dentro, deve a gente ficar o resto da noite conversando sobre essa história aqui, né? Mas vocês compreenderão que não é possível. Então, tentando alguma coisa, encontrar aqui alguma coisa guisa de fechamento, para que a gente possa sair daqui com a maior dimensão possível do que aconteceu aí. Sócrates é um sujeito que é acusado de estar contrário aos deuses da cidade. É acusado de ter uma opinião diferente da opinião da cidade. O problema de Sócrates é que essa situação que ele vive é uma situação completamente insanável, não há nenhuma maneira de impedi-la, porque o ser humano, entre as suas diversas características tensionais, e não há nada que caracterize melhor o ser humano do que um estado tensional permanente, o ser humano vive uma tensão extraordinária, que é o fato de que nós somos indivíduos, portanto somos múltiplos, lembra do uno e do múltiplo, que já apareceu aí, e ao mesmo tempo nós somos unos. Somos alguma coisa resumida, pertencemos a uma mesma coisa. Não é? Nós somos indivíduos separados, com CPFs distintos, moramos em lugares diferentes, quase todos. E, no entanto, somos todos seres humanos, temos uma humanidade que nos unifica. O problema dessa ambiguidade, essa situação ambígua, é que ela não é uma ambiguidade simétrica. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se tivesse agora aqui uma cena, resolvesse sequestrar alguém aqui, raptar, abduzir alguém, para entender como é um ser humano fisicamente, qualquer pessoa que ele pegasse tem toda a potência de mostrar como é o ser humano. O ser humano que existe hoje, o ser humano que existirá daqui a 5 milhões de anos e que existiu há 3 milhões, se é que havia seres humanos nessa altura. O ser humano, qualquer um que seja, qualquer indivíduo, tem uma autonomia existencial tamanha e é tão representativo que ele poderia servir de modelo para toda a espécie. Quando eu digo que não há uma simetria, eu quero dizer que há um problema insolúvel, que é o fato de que Curitiba, no ano de 2010, se esse marciano quisesse estudar uma cidade para entender as cidades humanas, para entender a sociedade humana, ele não poderia pegar Curitiba em 2010, porque Curitiba em 2010 não representa nenhuma outra cidade do mundo, tão pouco nessa época, quanto na época vindoura, quanto na época passada. Se um ser humano tem uma existência suficientemente autônoma e representativa para representar todos os seres humanos, as sociedades humanas são completamente particulares. No entanto, o problema que Sócrates tinha que resolver e que era insolúvel desde o início é o fato de que ele não consegue deixar de ter essas duas conotações ao mesmo tempo. Ele continua sendo alguém que é o Sócrates e que tem uma consciência pessoal, e essa consciência pessoal diz para ele que ele deve fazer conforme a consciência manda, e fazer conforme a consciência manda é manter a sua opinião e manter o seu desejo, manter o seu plano, e ao mesmo tempo ele vive numa sociedade que tem a sua opinião também, que está em conflito com a dele, sociedade essa que de alguma maneira é muito mais particular do que a própria pessoa de Sócrates. Ou seja, Sócrates não consegue resolver a tensão insolúvel entre o fato de que nós somos ao mesmo tempo indivíduos e ao mesmo tempo coletivos. Porque nós nunca sabemos quanto da nossa vida deve-se a cada uma dessas duas fontes. Por exemplo, a língua que nós falamos é uma língua que nos foi entregue pela coletividade, nós não inventamos a língua. Isso já seria em si próprio um exemplo extraordinário da importância do coletivo sobre o individual. Como Sócrates não quer abrir mão da sua própria consciência e fazer o que o tribunal de Atenas teria exigido dele, teria ficado satisfeito, Sócrates é obrigado a aceitar as consequências desse fato.
E ao aceitar as consequências do fato de que ele não abre mão da sua própria opinião, e ao mesmo tempo ele respeita a opinião do conjunto, Sócrates torna-se, portanto, a vítima sacrificial por excelência. Porque o que havia de fato naquele contexto da tirania dos 30? A necessidade de punir alguém, de fato, para que reduzisse aquela tensão que estaria produzindo a rebelião potencial da sociedade. Quem é que você pega para a vítima sacrificial? Você pega sempre aquele que for mais frágil, aquele mais fraco. Você pega quem? Pega o cordeiro, né? O carneiro. A ideia do sacrifício de animais é sempre de um animalzinho que não consegue se defender. Você não pode pegar o âneto, porque o âneto tem amigos poderosíssimos e ele vai retalhar, ele vai produzir uma rebelião. Você não pode pegar o Alcibíades, porque o Alcibíades é de briga. Quem que você pega? Você pega aquele velhinho. Como é que vocês podem imaginar que foi condenado à morte um velhinho desse, um velhinho que era herói de guerra, embora eu não tenha contado para vocês isso hoje, que passou a vida inteira lidando com assuntos públicos, que não tinha nada, que era um sujeito que tinha uma respeitabilidade enorme, que havia salvado a vida de várias pessoas. Como é que se explica uma coisa dessa? Alguém tinha que pagar por aquela tensão da tirania dos 30. E esse alguém é Sócrates. Mas na hora em que ele paga com a vida pela tirania dos 30, ele faz uma espécie de paixão, como é equivalente no caso de Jesus Cristo, numa dimensão muito maior. Jesus Cristo também é o sujeito que não tem defesa. Ninguém é amigo de Jesus Cristo. Os judeus não querem, os romanos são diferentes. Quem é que é amigo de Jesus Cristo? Aqueles 12 patetas, chamados apóstolos, que ainda eram 12 patetas nessa época. Ele não tem nenhum amigo, ele não tem nenhum poder de retaliação, ele não é de uma família rica, não é de uma família poderosa. Pois, se a morte de Jesus Cristo significa a fundação do cristianismo, a morte de Sócrates significa a fundação da filosofia. Porque, passados 2.399 anos, todo sujeito que se pergunta por que é que ele tem o direito de fazer a pergunta que quiser para o mundo, e que tem o direito de pensar o que bem entender do mundo, deveria lembrar de Sócrates automaticamente, porque se Sócrates tivesse deixado engolir pelo sistema, não é? Quando eu era menino, tinha lá no colégio, no estudava, no colégio paranaense, um outro colega que dizia assim: esse negócio de que Jesus Cristo é Deus é uma besteira. Veja, se Jesus Cristo fosse Deus de verdade, ele descia da cruz e enchia todo mundo de bolacha. Bom, se Jesus Cristo tivesse feito isso, não haveria cristianismo. Não teria funcionado. Pois só funcionaria se houvesse de fato o sacrifício. Pois a mesma coisa acontece com Sócrates. Se Sócrates não tivesse cedido ao tribunal e por exemplo, afirmado ao tribunal que ele não faria mais aquilo que tinha feito até então, que ele iria ou exilar-se em algum lugar muito longe, com a Mantineia, iria sair do circuito, seguramente ninguém teria sacrificado aquela pessoa especial, porque afinal é uma vítima muita covardia fazer o que fizeram com Sócrates. Mas ele sabia que a manutenção da sua opinião, ou seja, ter fidelidade à sua própria consciência, iria compensar o sacrifício da sua própria vida. E é por isso que a morte de Sócrates, essa que vocês viram aqui descrita com detalhes hoje, é o ato fundador da própria filosofia. É um dos atos mais importantes da história da humanidade. Platão queria nos dizer isso? Tá, mas ele queria, sobretudo, nos contar sobre a teoria das ideias, das formas. Nos contou muitíssimo bem. Não há nenhum outro diálogo platônico em que ele tenha ido tão a fundo na descrição da teoria das formas como esse aqui. Portanto, é a referência mais rica de todas. Eu sugiro muitíssimo que vocês leiam essa obra inteira, porque o resumo que é feito aqui não consegue, obviamente, dar a dimensão verdadeira do conteúdo que há aí. Seja como for, há inúmeras e inúmeras preciosidades dentro dessa nossa leitura de hoje. Compreendemos aí todo o processo socrático, como foi que ele aconteceu. Compreendemos qual era o sentido da existência de Sócrates, o quanto até hoje ainda é absolutamente imprescindível
que se faça a recuperação da identidade entre o logos e a coisa, porque só se houve mentira, a mentira domina completamente o mundo, a mentira é sistemática e universal. E é preciso entender aí o que Platão entende, né, por verdadeira compreensão do mundo. Platão quer sair do mundo sensível e ir para o mundo inteligível, demonstrando que é no mundo inteligível que há alguma coisa a aprender de verdade, ou seja, o mundo sensível só se entende na medida em que ele participa de alguma coisa que está acima de si. Ou seja, só é compreensível na medida que ele está relacionado com o mundo inteligível, que é o mundo da essência. Afinal de contas, disso tudo, nasce uma definição de filosofia extraordinária, sobretudo por ser muito simples, que é a seguinte: filosofia é a capacidade que alguém tem de olhar e ver o que é. Não precisa ter uma outra definição de filosofia. Filosofia é a capacidade de olhar e ver o que é. Todo mundo que tem essa capacidade tem capacidade filosófica. Isso não quer dizer que todo mundo possa ser filósofo, porque para ser filósofo é muito difícil. Os filósofos precisam ter um sistema de referência muito complicado e complexo. Há pouquíssimos filósofos de verdade. No entanto, raciocinar filosoficamente, comportar-se filosoficamente, é alguma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E aí, de tudo isso, nasce, então, finalmente, a maior lição de todas, é que é inconcebível para um filósofo como Sócrates ter uma vida de um jeito e ter um discurso de outro. Não dá para fazer. Como nós estamos acostumados com a filosofia de academia, filosofia de escola, né? O sujeito que dá aula de filosofia no curso superior, ele tem uma vida absolutamente desvinculada disso. Tem uma vida comum, está preocupado de saber se o Corinthians vai ganhar, ele está preocupado de saber se vai conseguir pagar a prestação do automóvel, está querendo saber se vão dar aquele aumento lá, que está louco para que dê aquele aumento, está interessado em saber se vai chover amanhã ou não. Mas a vida de um sujeito assim não é uma vida voltada, ela não coincide com a vida do filósofo. Ele passa o dia inteiro falando de ideias filosóficas, a vida dele é desvinculada disso. Como é o caso do professor de geografia. O fato que você ensina lá, quando são os afluentes do Rio Amazonas, não modifica nem um pouco a sua vida prática. Mas Sócrates mostra, nesse diálogo de hoje, nessa história que vocês hoje entenderam, que não é possível para um filósofo ter uma existência desvinculada da sua consciência. Não dá para ser assim. Ele não pode ser assim, porque se fosse assim, ele seria apenas um falastrão de filosofia, um filosofante, um sujeito falando de coisas filosóficas. Mas a existência de Sócrates se consome justamente nesse processo de paixão, porque aqui há, de fato, uma paixão no mesmo sentido que há uma paixão na morte de Jesus Cristo. Eu estou comparando, entendam, com muito cuidado, porque há aqui uma grande distinção de tamanhos, né? Mas aqui há também uma paixão como aquela de Jesus Cristo. A paixão também equivale aqui a uma morte, é uma morte ritual que faz aquela vida fazer sentido. Não é possível para um verdadeiro filósofo nada a não ser isso. Portanto, não é uma vida para qualquer um. É uma vida para pessoas especialíssimas, porque é uma vida em que não se pode separar aquilo que se pensa daquilo que se é. Não é, portanto, uma vida de falar de coisas de filosofia. É uma vida de viver uma existência coerente. E essa possibilidade não é dada a todo mundo. É por isso que é muito difícil achar alguém assim. Sócrates é uma espécie de presente que o destino deu à humanidade. Há poucas pessoas tão importantes assim na formatação da nossa vida moderna. Hoje, se a gente, hoje em dia, acha que pode dizer o que bem entende, nós só podemos dizer o que bem entendemos porque um sujeito, há 2.399 anos, tomou um cálice de cicuta. Do jeito que vocês observaram aí na narração maravilhosa de Platão. Se depender da minha opinião, vocês deviam ler todos os livros de Platão.
É claro que eu sei que esse é um projeto um pouco complicado, né? Mas, seja como for, aí é o que está, o que há de melhor, não é, dentro dessa criação humana chamada filosofia. Então, feito isso, né, estamos aí em cima da hora. Eu queria muito agradecer todo mundo que veio, agradecer muito ao Sérgio, que é o patrocinador desse evento, agradecer às pessoas que ajudam, a minha filha Clara, que é a nossa leitora.